Som. E aí, funcionando? Vamos lá, começar. QuestMed, bora lá pro primeiro episódio do nosso podcast de estudante para estudante. Vai ser a primeira temporada do QuestMed com 10 episódios, 10 possibilidades e 10 oportunidades de você tornar o melhor estudante possível, não é não, Lucas? É isso aí, gente. Está começando hoje, então, o nosso primeiro episódio do podcast QuestMed. E estamos muito felizes de estar aqui, muito felizes de estar podendo fazer esse episódio. Temos alguns parceiros aí que já a gente vai estar falando sobre eles. Mas é isso, eu e o Luiz, a gente há um tempo atrás estávamos pensando em fazer algo a mais durante a nossa faculdade de medicina e tivemos a ideia de fazer algo relacionado à comunicação, algo que a gente gosta muito. E surgiu a ideia do nosso podcast. Então aqui é para a gente conversar, bater um papo com os profissionais da saúde e para a gente tentar se aprimorar, né, enquanto acadêmicos de medicina. Exatamente. E, assim, além da gente se colocar no papel de leigo, né, estudante que está aqui também aprendendo, a gente vai passar esse conhecimento para vocês. Foi muito legal juntar, para mim, comunicação, para o Lucas também. É uma vocação que a gente tem desde sempre, assim, a gente sempre trabalhou com essa parte, desde criança, com a comunicação. E poder juntar isso com a nossa paixão, que é a medicina, foi muito legal. Meu nome é Luiz Felipe, eu uso Luiz Felipe Cafrune nas redes sociais, né, meu @, pode ir lá seguir. Eu passei para a faculdade de medicina direto do terceiro, mas o Lucas ele tem aí uma bagagem já de outras coisas que ele vai contar para vocês. Atualmente eu também, além de estar trabalhando aqui no podcast e estar sendo estudante, eu também produzo conteúdo aí, arrisco conteúdo para a internet. É o nosso digital influencer aí. E no meu caso, bom, sou formado em administração na UFO, de Uberlândia. Trabalho com música também já há algum tempo, sou cantor. Trabalho aí desde os 13 anos com música, né? Então, como ele falou, é uma área que eu gosto demais, comunicação, arte, tudo que envolve a parte artística mesmo. E conseguimos unir essas duas paixões nossas e estamos aqui com o projeto QuestMed para vocês. Exatamente. Lembrando que a gente está fazendo faculdade na IMEPAC, aqui de Araguari, Isso. Na nossa cidade. E eu, antes de também pensar em fazer medicina, eu pensava muito em mexer com a parte de artes cênicas, essas coisas. Então, tipo assim, eu cheguei a fazer escola de atores do Wolf Maia e tudo mais. Então, pra mim, comunicação, arte, igual você falou, é muito legal. Mas vamos lá, né? Agora, antes de passar pro nosso convidado, que será que especial, ele sabe? Especial. Primeiro, não é convidada, quem é, né? Primeira pessoa do nosso podcast. A gente vai agradecer os patrocinadores, os apoiadores do canal, do podcast, né? Isso. Do podcast aqui no primeiro episódio. O Fino Sabor, que forneceu aqui essas delícias que a gente vai comer hoje. Inclusive, eu vou pegar aqui um gostinho. Pra quem é de Araguari e região conhece, já sabe como é que é, uma delícia. O sabor é muito bom. Inclusive, é uma delícia. Você quer? Não, ela não pode mostrar ela ainda. Eu já estou falando. E além disso, tem a Movibras também, de móveis planejados, tá aqui ó, na nossa televisão. Que é lá de Uberlândia. E também faz trabalho aqui em Araguari, enfim. Muito bom mesmo para você que vai vir, estudante, que vai vir mudar aqui para Araguari, quer fazer seu móvel planejado, quer fazer o seu guarda-roupa, enfim, sua escrivaninha para estudar. Eles trabalham com isso. Nós temos também a doutora Priscila Cafrune, dentista, periodontista aqui de Araguari, também tem um trabalho de implantodontista. Ela atende aqui na Avenida Santos Dumont, número 200, no Jardim Regina. Excelente profissional, referência aqui também na região. E temos também a nossa clínica de Uberlândia, com várias especialidades médicas, a preço justo, com qualidade, e está nos apoiando aí nesse nosso primeiro episódio e nos próximos que nós vamos vir a fazer também. Então, muito obrigado a todos esses apoiadores. Esperamos que vocês estejam com a gente aí também nos próximos episódios. Excelente, bora lá. Vamos agora apresentar a nossa convidada, né? Já vou falar, mulher, empresária, médica, para alguns, talvez, uma segunda mãe, a pediatra, doutora Luana Dué. Enfim, já se apresenta e fala a pronúncia do seu sobrenome que a gente queria saber. Como que pronuncia? Uhum. E aí, pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, agradecer a oportunidade de vocês terem me chamado, né, nesse primeiro episódio aí, Sim. Episódio inaugural do podcast de vocês. Eu desejo muito sucesso para vocês, que seja um caminho aí que tá começando a trilhar de muito sucesso, né, e que seja muito bom realmente na carreira de vocês e que vocês possam somar na vida de outras pessoas através, né, desse podcast. Então, eu agradeço por essa oportunidade. Eu me chamo Luana Dué,
Sim. escreve duet com 2 T's mudos, né? Mas a pronúncia é duê e cada um fala de um jeito, na verdade, eu já nem me importo. Mas a pronúncia correta seria duê. Acredito eu que seja de ascendência francesa. Minha avó conta que é, mas eu mesmo não conheci nenhum parente que é da França, não. Mas a pronúncia seria essa. Eu sou pediatra, né? Como o Luiz Felipe falou, eu conheci ele através da pediatria. O Luiz Felipe me procurou para fazer estágio. Então, eu sou pediatra aqui na cidade de Araguari. Já era pra eu ter vergonha na cara e saber pronunciar seu sobrenome, mas eu sempre fico assim, será que é Como Duê? será? Duê? Como será? Eu vou te perdoar porque ninguém nunca acerta, então tá tudo bem. Mas é Duê mesmo. Mas deve ser francês mesmo, porque... Eu acredito que Os sim, 2 pelo que T's a no minha final. avó fala, né? Pelo que ela falava, mas... O som ele é Duê. mas não conheço ninguém que mora na França não, tá, gente? Infelizmente não falo francês. Infelizmente. Infelizmente, mas é o que dizem. Então, assim, eu conheci ele através da pediatria, o Luiz Felipe me procurou pra fazer estágio, a gente vem mantendo contato desde então, ele me falou do projeto e me convidou e eu aceitei, né? Muito feliz, muito grata por esse espaço, essa oportunidade. Eu quero falar um pouquinho com vocês do que vocês precisarem de mim, né? E contar um pouquinho da minha história. Sim. Então, a gente agradece muito você ter vindo nesse primeiro episódio. E vamos começar, então, falando da trajetória, né, Luiz? O que você pensou aí? Eu também acho. Na verdade, eu sou muito curioso, porque assim, eu vi, ela já fez entrevista pro podcast Três Irmãos, que também é daqui da cidade, eu escutei algumas coisas, mas assim, algumas dúvidas foram específicas de nós, né? Porque o objetivo aqui do podcast é ser um programa centrado mesmo para dúvidas que os estudantes têm. Então, a trajetória que você passou como estudante, que você passou antes de ser estudante de medicina, isso vai ser muito legal pra gente entender, porque eu acredito que a maioria das pessoas que também estão aqui escutando querem saber isso, tipo, porque às vezes alivia a ansiedade, né? Do novo, do futuro. Então, assim... Eu sempre quis fazer pediatria desde que eu me entendo por gente. Acho que eu tinha uns 4 anos quando eu comecei a falar que eu queria ser a médica das crianças, né? Eu não sabia que era pediatra. Então, você já pensava em ser médica de criança antes de ser médica? Desde saber o que era, né? Que então, legal. assim, antes pelo contato com o meu pediatra, que foi a pessoa que que eu admirava, esse desejo veio através dele. Na verdade, apesar dele não me incentivar a fazer pediatria, tá, gente? Ele não queria que eu fizesse. Mas, assim, a minha mãe me levava no consultório, eu gostava muito dele, cativou, né? Ele cativava as crianças, né? Que é o que eu tento fazer também no meu consultório. Sim. Então, um dia eu tava vindo da escola com a minha avó e eu falei assim, o que é que ele faz, né? A minha avó, ele cuida das crianças. Eu falei, eu quero ser médico das criancinhas. Eu falava assim, sempre gostei de criança, né? Aí a minha avó falou assim, minha mãe falou, pediatra, chama pediatra. Eu falei, então eu quero ser pediatra. Tá, 4 anos, né? Ninguém... E o que mais você quer fazer? A minha avó falou, eu falei, eu quero ser bailarina, eu quero ser professora e eu quero ter uma lanchonete. Porque eram as coisas que eu gostava, né? Criança gosta de muita coisa. Então, eu adorava ir na lanchonete com a minha avó tomar café e assistir filme de bailarina, né? E ser professora, porque eu também gostava da minha professora. Acabou que eu não danço muito bem, não, gente. Cozinho muito mal. Não dava pra ser. E professora ainda não me tornei também, não. Então, só sobrou a pediatria mesmo. E aí, continuei falando que queria ser pediatra. Quando eu falei pra ele, né, ao longo de sempre, até os meus 21 anos, eu fui no pediatra. Eu sempre fui no pediatra até os 21 anos. Depois que eu vim embora pra cá, que eu parei de ir no pediatra. Mas o pediatra era o nosso médico de referência. Então, tô com dor de cabeça. O neurologista, ele que indicava. O ginecologista, ele que indicava. Então, todos os médicos que eu precisei ao longo da vida, primeiro eu ia no pediatra, porque é o médico da família de confiança desde que você nasce, né? Sim. Pra depois procurar outra pessoa. Então, primeiro a gente procurava o conselho dele. Foi essa referência sua, E ele era a né? minha referência, né? Às vezes a gente encontrava na rua. E aí meio que vira uma amizade, porque você vai crescendo com aquela pessoa ali. Então a gente encontrava ele na feira, na rua. E ele, menina, como é que você tá? Não sei o quê. E sempre fui magrela, né? Você tá comendo direito? E aquela coisa toda. Então virou uma amizade. Ele falava, não faz isso, Luana, você tá doida. Você vai fazer pediatria, minha filha. Não faz uma coisa dessa. Pediatra não tem paz. Se eu quiser ficar em paz, eu tenho que ir lá pro meio da roça me esconder, porque o telefone toca o dia inteiro, o povo bate na minha porta, ninguém me deixa descansar, minha mulher quer me matar, eu não tenho tempo pros meninos, é uma loucura, não faz uma coisa dessa não. Então ele não me incentivava. Sim. E ele falava assim, a pediatria é a especialidade mais ingrata da medicina. Você vai servir aquela família 1000 vezes. Na 1001, se você não puder, eles não vão ficar felizes com você, vão te condenar, vão falar, nossa, eu precisei da Luana, e a Luana não me serviu, que péssima. Ou você vai acertar 1000 diagnósticos. Se você errar um, porque você é um ser humano e acaba que acontece, né? Sim. Você pode deixar alguma coisa passar, vão te condenar também. Então, é a especialidade mais ingrata que tem, não mexe com isso não. Entendi. Mas, infelizmente, já estava enraizado, né? Com Aí certeza. eu falei, não, mas eu quero. Ele, então tá bom, você quer, depois você me conta. E, infelizmente, eu passei pra medicina, mas na época que eu tava na faculdade, ele faleceu. Então, não deu tempo pra eu me transformar em pediatra pra voltar lá e falar pra ele se eu tava certo. Pra ele Realmente, o negócio é difícil. Qual que era o nome dele mesmo? Era o Dr. Beval.
Doutor Bela. E Luana, conta pro pessoal de casa, esse médico que você tá comentando, ele não era daqui de Araguari? Não, ele é da minha cidade. Da sua cidade, você não é daqui, né? Eu sou natural da Paraíba, no estado da Paraíba, uma cidade chamada Cajazeiras, no interior da Paraíba. Cajazeiras. Uma cidade relativamente pequena, eu acho que 70, 80 mil habitantes, né? Eu cresci lá, ele era meu pediatra lá, e assim, ele era uma pessoa muito, muito conhecida na cidade, ele foi diretor do hospital pediátrico lá, então ele era uma referência, uma figura, né, na cidade, assim, muito conhecida. Pela competência dele, pela humanidade dele, era um médico muito humano, né, muito prestativo, então ele era uma figura muito conhecida. Acho que não tem uma mãe que não tenha conhecido ele lá na cidade, né, da época que ele estava vivo, né, ele morreu tem alguns anos, mas na época que ele atuava lá, acho que não tinha ninguém que não conhecesse ele. Imagina. Eu vi que, inclusive, né, a doutora Luana tem um Instagram até bem conhecido, Pediatra Responde, né? Pediatra Responde. E eu tava lá pesquisando, né, pro nosso convidado, eu tinha que saber, pra saber o que eu ia perguntar também. Eu vi, inclusive, também acho que foi no podcast também que ela gravou com os 3 irmãos, falando da questão de Casageiras, que é uma cidade, assim, que tem essa veia estudantil muito forte, e isso te estimulou, não foi? A entrar, porque você disse, assim, que a sua família meio que deu essa desmotivada, pra, tipo, não, medicina, será? Porque, assim, gente, isso? Eu não venho de uma família rica, não é uma família de médicos, meu pai é militar, era um policial militar, então assim, quando falava, fazer medicina, todo mundo primeiro que não tinha faculdade de medicina na minha cidade, então eu teria que me deslocar pra capital. Segundo, que todo mundo que passava pra medicina lá eram pessoas que a vida inteira estudaram nas melhores escolas do estado, fizeram cursinho super caro, então assim, quando eu falava, eu quero fazer medicina, não, você tá doida? Você não vai passar, tem gente muito mais bem preparada que você que não passou. Então, quem passa é o filho do deputado, do prefeito, do empresário, é só gente rica, você não vai. Então, né, e os meus pais tinham um pouco de receio também que eu não conseguisse passar, né? Então, tinha essa dificuldade. Lá é uma cidade que, apesar de pequena, é um polo educacional, né? A cidade é conhecida como a cidade que ensina a Paraíba a ler. Uma das primeiras escolas, faculdades do estado foi fundada lá. Então, é uma cidade que é um polo educacional. Até a época que eu morava lá, eles tinham 5 universidades, né? Entre universidades e faculdades, né? Hoje, eles têm 2 faculdades de medicina, uma federal e uma privada. Na própria cidade? Na própria cidade. Que legal, hein? Inclusive, assim, na época que abriu a federal, foi o que me deu, assim, até um impulso, né? A Porque meus pais, agora tem aqui. E a minha mãe, assim, eu sempre nunca saí de casa pra nada. Sempre nasci, fiquei lá com os meus pais, não fui pra lugar nenhum. Então, minha mãe e meu pai tinham muito receio em me deixar sair pra morar fora em outra cidade, sozinha. Minha mãe, não, Deus me livre, eu não deixo. Aí quando abriu a faculdade lá, né? Aí, tipo, não, se você passar aqui, tá tudo bem, né? Porque agora tem na cidade, então vou te incentivar mais, assim. E aí eu comecei a estudar, prestei o vestibular lá, não tinha Enem, era vestibular da faculdade mesmo, né? Da Federal de Campina Grande, que tem um campus em Cajazeiras. E aí eu prestei o vestibular, que era um vestibular... Gente, os vestibulares, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas os vestibulares do Nordeste, quando era vestibular mesmo, eram os mais difíceis do Brasil. Sim. Vocês já ouviram falar, né, da Federal do Ceará, do Pernambuco? Certeza. O negócio é assim, de outro mundo. Do Ceará, eu já vi falar realmente. É de outro mundo complicado. o negócio. Você precisa aquelas provas, assim, você tem que praticamente fechar todas as provas pra você passar. Muito concorrido, né? Pra vocês terem ideia, tinha prova que eu errava 6 questões, de, sei lá, 70, 65. E não entrei, saí nem na foto, fiquei lá. Nossa! Então o negócio lá é bem complicado e pelo mesmo. que eu via na época que eu prestava vestibular também, no Nordeste e Norte do país tem menos faculdades do que aqui no Norte, quer dizer, do que aqui no Sul e Sudeste. Então acaba que aumenta a concorrência, né? Porque, tipo assim, se tem poucas e a demanda continua sendo igual aqui, ou às vezes até maior, fica bem concorrido. A concorrência lá, lá em cima, é muito grande. Assim, então isso foi o quê? Uns 12 anos atrás, né? Depois teve aquele boom das aberturas da faculdade de medicina, mas antes não tinha. As vagas eram poucas, mais limitadas à faculdade pública mesmo, federal, né? Pouquíssimas faculdades estaduais, pouquíssimas faculdades privadas, e eu também não tinha condição de pagar uma faculdade privada, gente, que vamos falar a verdade que é bem caro, né? Não é todo mundo que tem condição. Certeza. Então eu nunca nem prestei prova pra faculdade privada, não, era só federal mesmo, só prestava federal. Era algo distante, né? Eu nem imaginava. Mas aconteceu uma coisa, né? Aí, né? Porque ela, pra quem não sabe, ela eu fiz também MEPAC. Eu fiz em MEPAC, mas eu vou contar como que aconteceu isso, né? E aí, assim, eu sempre só prestava lá. E aí, teve uma outra coisa, assim, que acho que eu não falei no podcast 3 Irmãos, eu não lembro, né? Que você falou que assistiu. Foi um processo complicado, porque quando eu tava no ensino médio, eu comecei a ter muitas enxaquecas, muita dor de cabeça na época. Que é uma coisa que eu tenho até hoje, eu tenho dor crônica desde os 15 anos, né? E aí eu comecei com essas dores de cabeça, eu passava muito mal. E eu sempre me cobrei muito. Então, assim, eu queria sempre tirar 10, ser a melhor da turma. Sim. E eu tenho que passar no vestibular justamente por essa questão de, eu tinha que compensar a deficiência da minha
da minha educação de base, né? Eu sempre estudei em escola pública. A gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma deficiência na escola pública. Então, eu tinha que compensar isso. Então, eu estava sempre estudando o tempo inteiro. Eu sempre fui muito dedicada, muito organizada. Então, eu estudava muito, desde sempre. E, assim, sempre me destaquei, né, por causa disso. Quando eu cheguei no ensino médio, eu fui estudar numa escola que era uma escola que, primeiro, para entrar, tinha que processo seletivo. A gente tinha que prestar uma prova, era uma escola vinculada à Universidade Federal, que eles abriam 40 vagas todo ano, e todo mundo da região, da cidade, outras cidades, todo mundo vinha fazer essa prova. E aí, você tinha que passar para poder entrar. Eu passei, na época, eu acho que eu fiquei em 12º lugar, eram 40 vagas, eu entrei. Fiz ensino médio lá. E essa escola, gente, acho que nem internato, assim, o negócio era punk, muito punk. Isso é em Cajazeiras? Isso, em Cajazeiras. Era bem difícil, então. Era muito punk, assim, e não existia educação neurocompatível, tá? Sim. As coisas que aconteciam naquela época, se fosse hoje, acho que a escola era fechada. Porque, assim, o pessoal fazia um simulado, né, bimestral, que valia, acho que era 1/3 da sua nota total. Você tinha que tirar no mínimo 70 naquela prova. Era um simulado do vestibular. Você tinha que estudar 4 obras literárias, 10 questões de cada matéria, era tipo 80 questões, e você tinha que tirar 70, senão você ia para recuperação. Pressão muito alta, Era né? muito alta. E aí, se o rendimento total da escola, era uma das escolas que quando sai aquela nota do Enem todo ano, né? E eles classificam. Era uma escola que sempre ganhava ou ficava em segundo lugar na nota geral do Enem, daquela região. Então, eles cobravam muito. Então, por exemplo, o rendimento foi total de todo mundo, da escola inteira foi menor que 70. Reúne todo mundo, coloca no auditório e o coordenador falava assim, vocês são muito burros. Caramba. Vocês são muito isso incompetentes. Não, isso foi péssimo. Isso aqui é uma coisa que eu sei que foi péssima, né? Então, assim, o pessoal falava assim, vocês são muito burros, vocês são muito incompetentes, como é que vocês fazem uma coisa dessa? Vocês não merecem estar aqui. Então, assim, a pressão era enorme. Eu já tinha uma autocobrança enorme, eu fui pra um lugar que me cobrava 3 vezes mais. E aquilo ali foi na época que eu comecei a desenvolver as minhas enxaquecas, as minhas dores de cabeça, que eu passava muito mal. Eu ia pro hospital, eu tinha turbação visual, eu não enxergava. O meu pediatra, na época, falou assim, Luana, eu acho que ela tá com tumor. Nossa. Porque eu conheço essa menina desde criança. Ela nunca chorou pra tomar injeção. Ela internou 2 vezes com pneumonia. Ela nunca falou um ar. A gente furava ela várias vezes, colhia exame. Ela nunca chorou, gente. Ela nunca queixou de dor. E agora ela chega chorando no pronto-socorro. De dor de cabeça, sem enxergar, sem nada. E eu lembro da primeira vez que eu fui, assim, com uma crise bem forte mesmo. Eu chamei a minha mãe no canto, né? Porque a gente tinha uma relação, assim, já... de proximidade, né? Uma boa relação médico-paciente. Falou assim, olha, eu tô preocupado. Eu conheço ela desde sempre. Ela não é uma pessoa que faz isso, uma criança que faz isso. Sim. Então, a gente precisa descartar um tumor, porque não tá normal. E aí foi quando começou a minha saga. Faz exame, faz isso, faz aquilo, não acha motivo. E o medo de estar desenvolvendo uma alguma doença. coisa. Né? Aí fiz um monte de exames. Olha, não é, parece que não é um tumor, mas tem que ter uma justificativa pra essa dor. E aí começou a minha saga com essa dor, e o ensino médio, e a preparação pro vestibular. E aí, isso foi péssimo pra mim, não foi bom. Eu sou super contra esse tipo de educação. Eu acho que não ajuda em nada. Talvez eu tivesse tido um desempenho muito melhor se eu não tivesse passado por toda essa pressão. Graças a Deus, hoje a gente fala muito de educação neurocompatível, não só dentro de casa, mas nas escolas também, que eu acho que ainda tem que melhorar muito nas escolas, né, de uma forma geral. Mas essa não é uma forma de se estudar, de se aprender. Inclusive, a forma como eu estudava na faculdade, hoje eu percebo que também era errada, porque eu levei isso pra minha vida, né? E eu fiquei com essa autocobrança. E isso teve vários problemas pra mim, tem até hoje. Eu faço terapia. Sim. Porque a gente leva isso pra nossa vida. Desencadeia muita coisa. Desencadeia muita coisa. Né? E não precisava. Eu falei, gente, não precisava daquilo. Tanto é que às vezes eu comento em casa até com meu marido assim, nossa, parece que quando eu tava na faculdade eu estudava tanto, demorava tanto pra aprender. E agora que eu não tenho mais essa pressão, eu pego um livro em 5 minutos, eu leio e acabou. Nunca mais eu esqueço, eu aprendo. Parece que é tão assim. Porque não existe mais essa doença de, eu preciso render, eu preciso aprender, eu preciso aprender. Acho que se a gente, eu tenho que aprender, deixa a gente muito pior. Faz com que a gente não aprenda. É sobre deixar o estudo interessante, né? Isso. Eu não sei você, mas eu também no colegial eu passei, eu mudei para uma escola, eu fiquei 1 ano só nela, justamente porque eu fui nessa tentativa de, né, me preparar pro vestibular e tudo mais, e porque tinha essa pegada bem pesada mesmo. E aí foi difícil, assim, porque foi um ano que eu me dediquei, eu comecei, no primeiro momento, subiu a curva, né? Eu realmente fiquei bem mais produtivo. Só que depois começou a ficar extremamente exaustivo. Eu não tinha mais, nenhum tipo de vínculo social. Eu não gostava de ir pra minha avó, não gostava de fazer coisas que eu estava acostumado, porque eu tinha essa cobrança o tempo todo. Então, assim, realmente também eu acho que me prejudicou. Tanto que no final eu tive que mudar de escola. E foi engraçado, que foi o ano que eu mais estudei, e o meu desempenho foi no 2º ano do ensino médio, meu desempenho foi inferior ao 3º colegial, que aí eu já dei uma maneirada, que geralmente o pessoal faz o inverso. Pra mim foi assim, porque no 2º colegial eu tava, tipo assim, eu chegava suando pra fazer vestibular, prova, por conta desse ensino. É um ensino punitivo, né? Essa pressão que se tem, né, nos colegiais, principalmente pros alunos que tentam a medicina,
ela realmente é igual você falou, ela é surreal. Surreal, porque eu tenho amigos próximos que conseguiram a aprovação depois de algum tempo, né? Depois de cursinho e tudo mais, mas que depois que entraram, desencadearam problemas psicológicos justamente por conta dessa pressão que passou para conseguir entrar e que mesmo quando conseguiu, teve problemas psicológicos justamente por conta desse acúmulo, Sim, né? De problemas. terrível, É horrível, terrível. isso E aí, é complicado. apareceu essa dor de cabeça, eu comecei. E aí eu passei o ensino médio assim, gente. Todo o ensino médio, era praticamente todos os dias. Eu lembro que chegou uma época que eu fiquei 2 semanas direto com enxaqueca. E aí, assim, vai tendo os sintomas, né? Vocês fazem medicina, sabem como que é. Turbação visual, eu não enxergava. E entupindo de remédio, eu num médico e no outro. Aí teve um dia que eu tava estudando lá, horas e horas e horas estudando. Quando eu levantei com muita enxaqueca, estudando com enxaqueca. Eu caí no chão do meu quarto, meus pés não estavam sentindo. Por causa da medicação. Aí eu fui pro hospital, não foi minha pediatra que me atendeu nesse dia, foi uma outra médica, né? Foi no pronto-socorro. E aí ela meio que falou que eu tava dando chilique, sabe? Sim. Não levou a Tipo sério assim, aquilo, não, isso né? é nada não, isso aqui é chilique dessa menina. Eu entupida de remédio. Depois eu descobri que era efeito colateral das medicações que eu tava tomando, que a pessoa nem me perguntou o que eu tava tomando, que a gente sabe que às vezes existe um preconceitozinho do médico do pronto-socorro com o paciente, né? Às vezes é só falar que é chilique mesmo, não é? Então eu sofri muito. E aí, o que aconteceu? Não rendi o que deveria ter rendido. Não aprendi o que deveria ter aprendido, com certeza. Fui fazer o vestibular no 3º ano, né? Da Federal lá, que era um vestibular super assim, né? Difícil mesmo. Eu era muito disciplinada, estudava muito. No dia que eu fui fazer o vestibular, pra vocês terem ideia da situação que eu estava, eu tive que levar as medicações que eu usava pra enxaqueca que eu tomei em casa. Levei mais 2 comprimidos pra tomar no meio da prova. Não era na sua cidade o vestibular? Esse era na minha cidade. Eu fiz lá e fiz em outras cidades. Ah, tá. Esse que era da Federal da minha cidade, que era o que eu mais queria, né? Eu fui dopada a fazer a prova. Parei no meio da prova, licença, tive que pegar a garrafa d'água, tomar remédio, fazer a prova. Não tinha como uma pessoa dessa passar, né? Não tem como. Não passei, obviamente. Tirei nota boa, tirei um notão, que todo mundo falou assim, nossa, se você tivesse colocado qualquer outra faculdade, você passava. Mas não era o suficiente pra passar em medicina. Hoje eu entendo que não tinha nem condição. Uma pessoa naquela situação, não tinha como. E aí eu não passei. Você chegou a cursar farmácia, não foi? Parece. Cheguei. Então, esse foi o primeiro ano que eu fiz. Aí não passei, aí ficou... Aí, mais uma vez, é aquela história, tipo assim, mas será que você vai passar? Porque você não estudou em tal lugar, você não fez que nem o fulano. Começa a se rebaixar um pouco, você... né? Começa a comparar, né? A comparação é... Quem que é você? Você é pobre. É isso, a gente escuta muito isso. Não, você tá perdendo seu tempo, faz outra coisa, você tirou nota pra fazer qualquer outra coisa. E aí os meus pais falaram assim, Luana, mas sei lá, às vezes tá perdendo tempo mesmo, você podia fazer outra coisa. E se você não passar? Você tá só perdendo tempo, tá só passando tempo. De que adianta você ser inteligente e não tá fazendo nem faculdade? Sim. E aí, mais uma vez, né, tipo assim, eu vou fazer faculdade para parar com essa cobrança dos meus pais, essa cobrança externa, e eu poder continuar focando na medicina. Aí terminei o ensino médio, fui fazer farmácia, acabou que eu passei pra farmácia, passei pra direito, passei pra tudo, menos na medicina. Sim. Fui fazer farmácia pra tirar um pouco dessa cobrança dos outros em cima de mim, que pra também é tá uma dentro coisa... de uma faculdade, né? E aí, que também é uma coisa errada, que Sim. hoje eu vejo que eu não deveria ter feito aquilo. Se eu queria medicina, a vida era minha. E daí que os outros estão achando que eu tô perdendo meu tempo? O tempo é meu, né? Exatamente. Que é uma coisa que eu espero que o pessoal entenda, né? O pessoal que tá escutando isso aqui, que compreenda isso também. A gente tem que se priorizar. A vida do outro é do outro, a sua é sua. Você que toma as decisões por você, porque é você que vai viver. As consequências são suas também. E aí, na época, eu fui fazer. Aí eu fazia farmácia, fazia cursinho, estudava pra faculdade, estudava pro cursinho. E aí eu era assim, me destaquei muito quando eu fazia farmácia, era super boa aluna, nota boa, tudo maravilhoso, mas não era o que eu queria, não era o que eu queria. E aí, no meio disso tudo, né, eu tava me preparando pro vestibular, a minha avó, que eu morei com ela desde que eu nasci, ela morava com a gente, ela teve um infarto, foi pra UTI, o meu tio, que tinha a mesma idade que eu, que nasceu quase junto comigo, cresceu como se fosse irmão também, sofreu um acidente, foi pra UTI, ficou 3 meses, morreu, a minha avó morreu, tudo de uma vez, minha mãe ficou com depressão. Tudo de uma vez, assim. Aí foi uma loucura. Eu falei, gente, agora, né? E cadê a cabeça, né? Tem que estudar, e fazer faculdade, e passar no Sofrendo vestibular. de todos os lados, né? E aquela loucura, e eu continuei. Eu falei, eu vou continuar. Aí eu saí do cursinho, porque tava muito pesado ir pro cursinho, fazer faculdade, administrar os problemas em casa, né? Porque foi uma época bem difícil. Mas continuei estudando em casa. Sempre focada, estudando muito, muito, assim. Eu era, acho que até demais. Acho que eu focava até demais, assim. Estudava muitas horas a fio, eu fazia cursinho no fim de semana. Aí, às vezes, eu fazia aulão no fim de semana. Esses corujões, essas coisas que tinham, né? E a minha mãe falava assim, minha filha, vai dormir, para com isso, sai de casa. Eu passava tanto tempo trancada dentro de casa, saía cedinho pra faculdade, chegava, me trancava, que os vizinhos perguntavam se eu estava viajando. Nossa. Tipo, sua filha não tá mais morando aqui, não? Aí a mãe, tá, não vejo mais ela, né? Faz 2 semanas que eu não vejo a cara dela. Minha mãe, ela só fica trancada dentro de casa. Então eu não saía, eu não fazia nada. Uma vez a minha mãe me obrigou a viajar, falou assim, não, você vai viajar, você vai pra praia, vai passar uns dias lá, porque não tem condição. Me levou no pediatra, foi meio que uma intervenção, sabe? Assim, não, pelo amor de Deus, Luana, chega, não tem como, você tem que dar um tempo. Aí eu fui, deu tipo assim, uns 3 dias, eu liguei chorando, eu quero ir pra casa.
Quero voltar. Surtando, né? Uhum. A pessoa dessa não tava normal, tinha que ser interditada mesmo. Aí, nessa loucura, gente, não foi muito difícil. Aí, no outro ano, eu falei, quer saber? E assim, eu sempre pensava no vestibular, sempre tinha uma nota boa. Uhum. Mas não era o suficiente pra passar lá. E até aquele momento, faculdade particular também não era uma opção. Não era uma de opção. medicina, né, no não. caso. E aí eu falava assim, minha nota não é suficiente pra passar lá. Eu poderia passar em outros lugares. Aí eu falava, mãe, olha, tem o Enem. Aí o Enem também não era tão popular na época, o ProUni não era tão popular na época. Mas aí eu fiquei sabendo, eu fiz Enem, aí fiz o Enem. Falei pra minha mãe, olha, eu vi aqui que tem, tipo, uma faculdade lá no Rio de Janeiro que dá pra passar, uma faculdade em tal lugar. Minha mãe, não, você tá doida, você não vai sair daqui, eu não vou deixar você ir embora nunca. Primeiro que você nunca saiu de casa, é muito perigoso. O segundo que a gente também não tem condição pra te bancar lá, você não vai. Era desse jeito, você não vai. E aí, quando foi no último ano, que foi o ano que eu passei, eu falei assim, mãe, é o seguinte, depois que passou tudo isso, aconteceu isso com a minha avó, com o meu tio, tudo, eu cheguei pra ela e falei assim, olha, mãe, pra mim e meu pai, eu vou prestar essa prova, vou fazer o Enem e eu vou embora. Não quero saber se vai ser lá no Amazonas ou no Rio de Janeiro. Aonde der. Eu vou embora. Minha mãe, não, eu vou embora. Aí minha mãe, não, que é isso, não sei o que. Eu tô avisando. Então vocês vão se preparando, porque dessa vez eu vou embora. Que já tinha tido a oportunidade de eu passar em outros lugares, mas eles não deixavam. E o Eles tempo não tava deixavam, passando, o tempo tava e você passando. se sentindo cobrada. E eu me sentindo mal. Eu falei, cara, eu tava indo pro 5º período de farmácia. Eu falei, eu não quero ser farmacêutica, o que eu tô fazendo da vida, né? Eu vou embora. Aí eu falei, vou tentar mais dessa vez. Se eu realmente não passar, é porque talvez não seja isso que Deus tem pra mim, eu vou pedir pra ele trabalhar em mim o que eu já estou fazendo. Sim. Mas não é a princípio o que eu quero. E aí eu prestei a prova e, gente, aconteceu uma coisa assim que foi... estudei muito, fiz muito simulado do Enem, de prova real, em tempo real. Ficava 5 horas seguidas fazendo a prova, sem nem no banheiro, assim, redação, muitas redações. Aí no dia cheguei, fiz a prova, primeiro dia fui super bem, eu errei, sei lá, eu nem lembro mais, tipo, 8 questões, de 90. No segundo dia eu fui e achei que tinha feito uma prova super boa. Quando foi na hora de passar pro gabarito, aconteceu uma tragédia. Mentira. O gabarito, ele vem com seu nome já, tudo não tem como trocar, né? Nossa, E aquela agonia e tudo mais. Aí na prova de matemática, gente, eu fiz toda a prova e pra mim, assim, a prova tava super fácil. Eu, nossa, gente, arrasei. O que é isso aqui? Vou passar em qualquer lugar. Quando eu fui passar pro gabarito, eu pulei uma linha, assim, o cansaço tava assim... quando era 2 dias de vestibular, de Enem, né? Isso. Um dia e o outro, assim. Você era aquela pilha, sem dormir, super estressada, super assim. E tipo assim, é a minha chance, eu tenho que passar agora. Se eu não passar agora... Eu disso na faculdade. E a pressão que você se colocou, lógico, eu preciso passar, agora, não tem jeito. Agora, como é que eu vou fazer em casa, né? Tem que passar. Errei. Aí eu fui colocando. Quando eu vi, tipo assim, umas 15 questões eu tinha errado, eu olhei assim, gente, vocês não estão entendendo, eu já queria chorar lá na hora. Ah, eu imagino. Aí eu chamei o cara lá fiscal, contei, ele falou, olha, moça, não tem jeito, porque vem com seu nome e tudo, não tem como trocar. Eu queria morrer. Eu não sei nem como é que eu terminei de preencher o gabarito, eu já cheguei em casa chorando. Aí minha mãe, não, calma, às vezes você até tinha errado essas questões. Mãe, eu não errei. Eu sei que eu não errei. Você tinha certeza. E você leva a prova. Mesmo? Depois você conferiu? Tinha. E eu levei a prova pra casa, né? Falei, mãe, eu não errei. Aí ela, não, mas calma. Eu falei, não vou passar, velho. É medicina, eu preciso fechar tudo. Como que eu faço uma coisa dessa? Aí fiquei me culpando e com raiva de mim, aquela coisa. E, gente, foi um choro, assim. Entrei, tipo, numa depressão mesmo. Chora. Até sair o resultado desse Enem, foi só choro. E aí saiu, com essas questões que eu teria acertado, acho que era... Se eu não me engano, daria 148 questões de 90 questões. E aí, dessas questões que eu errei, deu 130 e alguma coisa. Eu falei, não vou passar. Aí minha mãe, claro que vai, Luana, não sei o que, tantos por cento de 180. E aí daria 100. Eu teria errado 32 questões só das 180. E eu errei mais, porque eu errei o gabarito, né? Que daria um notão, porque eu quase fechei quase as outras provas, né? Pontos ali, né? Quase fechei tudo, assim, tirei uma nota boa na redação. Aí quando saiu a nota, realmente a minha nota de matemática foi boa, mas não foi tanto quanto eu deveria ter quase que, sei lá, feito mais de 800 pontos em matemática. Olha só. Aí o pior que eu fui, peguei a prova, eu falei, não vou. Aí quando saiu o gabarito oficial, eu olhei, né, pela prova, eu teria feito um notão. Eu falei, mas eu errei, porque eu coloquei lá. Até cá acabou que algumas questões deu certo, mas dando errado. Mas a maioria não deu. Sim. E aí eu fiquei arrasada. E aí eu falei, não vou passar. E a minha mãe falou assim, nossa, você nunca... Porque eu nunca, assim, saiu o resultado, eu não passei, eu não chorava, eu não lamentava. Eu falei, vou estudar de novo. Amanhã eu vou descer todos os meus... Já pegava firme. Não, nunca aconteceu isso. De eu ficar, nossa, meu Deus, eu não passei, vou chorar. Nunca, gente, eu nunca chorei nada, eu só continuava estudando. Nesse dia, não. Eu falei, gente, porque eu sei que não é uma falta de competência. Eu conseguiria, mas eu errei por uma besteira. Por isso que eu fiquei tão mal. Então eu chorava o tempo inteiro. E a minha mãe, não, calma, você nem sabe. Aí realmente não aconteceu. Mas depois eu entendi, porque tinha um porquê de eu ter que errar essas questões. Eu tinha que errar essas questões. Existia um motivo que eu não sabia, mas Deus já sabia.
E Algo aí, estava sendo planejado tinha uma ali coisa que eu não sabia, mas no naquele momento- momento eu não sabia. Isso é bizarro, quando a gente menos espera. Depois eu acontece entendi coisas que tudo. Depois você entende tudo. né? Na hora eu fiquei assim, desesperada. Assim, meu Deus, por quê, né? Mas tá, eu falei assim, entendi o recado. Não é pra fazer, não é pra mim. Uhum. Foi o que eu entendi, não, eu não vou passar. E aí eu fiquei. Aí passou-se o tempo, saiu o gabarito, depois saiu o resultado do Enem. No dia que saiu, aí eu fiz da Federal também, da Federal saiu, eu tinha ficado, tipo, 12ª da lista de espera, da Federal da Paraíba, que não chama quase ninguém, chama uns 4, e olha lá. Entendi. Porque quem faz lá, era a prova da Federal, mas não era do Enem, quer lá. E a prova são 3 dias de prova na época que eu fiz, era 64 questões por dia. Aí eu, tipo, errei 6 questões no dia, errei 8 questões, que parece pouco, né? 64 questões, 6 questões, 8 você vai passar. Não passa, tá, gente? Lá não passa. Eu tenho um colega que ele fechou todas as 3, são 3 provas de cada matéria. As 3 provas de física, por exemplo, ele passou na lista de espera, pra vocês terem ideia de como o vestibular lá Muito era concorrido, né? muito concorrido. 840 na redação é pouco. Então, assim, todo mundo... pra você ter ideia, assim, de como eu era tão... O pessoal do cursinho lá pediu meu gabarito pra usar como gabarito preliminar. Olha porque só. quase tudo eu acertava. Mas não era o suficiente. E o pessoal falava assim, nossa... E eu não conseguia ver que era um desempenho bom. Nossa, isso tudo. Eu falava, ai, gente, foi péssimo. Isso aí não serve de nada pra mim. Não vou nem ficar animada. Eu errei 6 questões. Nem O passei. pessoal, nossa, como assim? Você errou 6 questões, você tá... Nossa, porcaria isso aí, vou passar nunca. E realmente, fiquei na lista de espera. Aí, depois de sair o resultado do Enem, foi naquela época da confusão do Enem, que cancela o Enem, atrasa, sai, não sai a nota. E aí, saiu primeiro, acho que a nota do ProUni, pra depois sair o do SISU. Foi aquela bagunça, acho que de 2011 pra 2012, que tava aquela bagunça com o Enem. Aí, atrasou tudo. E aí, eu coloquei a nota do SISU, saiu a primeira chamada e eu era a próxima a ser chamada. Eu era, tipo assim, sei lá, não lembro quantas vagas era, 12, eu fiquei em 13º. Eu era a próxima a ser chamada na pública, na faculdade pública, na Estadual da Bahia. Eu acho que ela passou na época que tava aquela música da Manu Gavassi, assim, tô bem. Não, Tô bem. não lembro. Passei na faculdade com o Enem. Não lembro se foi nessa época não, que eu não lembro que ano que foi isso, mas... Aí saiu... Isso numa faculdade da Bahia. Isso, na estadual, né? Na estadual. Assim, você é a próxima colocada. Eu falei, eu vou colocar o Enem também. O ProUni também. Aí fiz a inscrição do ProUni, mas assim, parece que eu tava assim, eu falei, gente, não vão me chamar. Eu achava que mesmo sendo a próxima, eu falava assim, não vão me chamar, não. Porque é pouca vaga, todo mundo quer. Já tava desacreditando. Não, tava assim, não vou passar nesse negócio, não. Já tava assim, entregando os pontos, né? Chorando dia e noite. Aí aconteceu uma coisa que eu acho que eu contei no podcast, que foi um vizinho meu tava fazendo uma mudança e um senhor foi lá levar essa mudança pra ele, uma pessoa que eu nunca vi na vida. E aí eu tava lá na calçada voltando de algum lugar, minha mãe tava conversando, esse cara me parou e falou assim pra mim que eu ia passar. Ele falou assim, olha. Vai dar certo, só que vai ser num lugar que é longe, vai dar tudo certo, você pode ir. Falou pra minha mãe, inclusive, que a minha mãe tinha que aceitar que eu tinha que ir embora, que ela não podia ficar me prendendo, que ela ficasse tranquila. Juro pra vocês, eu nunca vi ele na vida. Ele sabia que você... Nunca vi ele na vida, não sei nem quem que é, eu não sei o nome dele até hoje. Eu não sei de onde ele veio nem quando ele vai. Eu não sei o nome dele até hoje. Dele aqui, se ela soubesse o nome, às vezes, não sei o nome dele, não sei, era um senhor. Aí ele falou assim pra mim, olha, pode ficar tranquilo que aquilo que você quer, que você pediu, vai dar certo. Não vai ser aqui, não vai ser do jeito que você queria, vai ser num lugar longe, mas você pode ir, vai dar tudo certo, não vai ter nenhum empecilho, Deus vai tomar conta, a senhora também aceita, você tem que aceitar, tem que deixar ela seguir o caminho dela, pode ficar tranquila. E tá, aí eu fiquei assim, às vezes vai dar certo, mas ele tá falando isso pra mim, pra eu poder tentar de novo. Eu ainda não achava que ia ser naquele dia, né, naquele momento. Às vezes ele tá falando isso pra mim porque eu tava querendo desistir, eu não tava querendo mais estudar, prestar de novo vestibular, mas tá bom. Eu entendi que eu vou ter que prestar de novo vestibular e aí vai dar certo e eu vou embora. Não tava acreditando que ia passar. E sua mãe, depois de escutar esse rapaz mesmo falando... assim, ela ficou ainda meio assim. Ainda firme. E foi uma luta ainda, meio receosa, deixou, mas foi um choro danado. Aí tá, e aí eu falei, vou colocar, né? Coloquei a nota do ProUni. E aí a minha mãe, a gente ficou naquela expectativa. Aí eu até sonhei que eu tinha passado, mas eu falava, isso é coisa da minha cabeça, né? Porque eu tô querendo tanto. E passei. Aí quando eu abri o computador lá, tava lá, passei. Selecionado. Pelo ProUni? Pelo ProUni aqui na EMEPAC. Aqui na EMEPAC. E aí como é que foi também a questão da EMEPAC? Eu não sabia nem pra que banda ficava a EMEPAC. Então, é isso que eu ia te perguntar. Você conhecia Minas Gerais, Araguari? nunca nem ouvi falar. Não ouvi falar. Um menino, um cara que era amigo meu, que foi fazer vestibular comigo na Federal de João Pessoa, que fazia farmácia comigo, falou assim pra mim. Eu tenho uma amiga que faz medicina na época nem chamava IMEPAC, chamava Unipac, né? Isso. Lá na Unipac, em Araguari, lá em Minas Gerais. Eu disse, onde que é isso? Aí lá, em tal lugar, cidade pequena, não sei o que. Aí eu falei, às vezes é mais fácil a minha mãe me deixar ir pra lá do que ir pra capital, por ser pequeno, né? Porque ela falou que não deixava ir pro Rio, Fortaleza, João Pessoa, você não vai, é perigoso. Aí eu falei, às vezes é mais fácil, se eu for pra uma cidade pequena, ela deixar do que ir pra uma cidade grande. Aí eu olhei as opções assim, a minha nota e tudo, e falei, acho que eu vou colocar pra esse lugar.
Só que assim, tem uma coisa que eu esqueci de contar. Eu coloquei lá e eu coloquei primeira opção numa outra cidade, que era Araguaína, no Tocantins. Araguaína. Sim. Tocantins. Inclusive, eu acho que é do mesmo grupo, né? Tem Era do uma mesmo lá grupo que é da do mesmo Unipac. grupo. Eu falei, essas duas cidades são pequenas, assim, menores, acho que é mais fácil ela deixar. E lá nessa cidade a gente conhecia uma pessoa que morava lá, uma moça lá que era irmã da nossa vizinha. Eu falei, às vezes fica mais fácil. Vou colocar. Coloquei as notas. E aí saiu a chamada. A minha primeira opção era lá, não era aqui na Unipac. E, gente, a nota pra entrar lá era assim, eu não lembro mais qual que era a nota exata, mas a diferença pra eu entrar foi 0,02 décimos. Nossa. Se eu tivesse acertado uma questão a mais daquelas lá, eu não tinha vindo pra Você cá. não tinha vindo pra Eu tinha Araguari. sido chamada lá, porque era a minha E primeira aí você opção. iria pra lá. Iria pra Porque lá, era a porque era a minha primeira? primeira opção. Aham. Aí eu não entrei lá, eu entrei aqui. Aí depois que eu entendi, eu falei, então agora eu entendi porque que eu tive que errar as 15 questões. Porque se eu tivesse acertado aquelas questões, eu não teria... Talvez nem Araguari, eu tinha ido pra outro lugar, né? Porque eu teria passado na Federal, Aham. o pessoal tinha me chamado na Federal. E aí, depois que eu vim entender, eu falei, eu precisava errar essas questões mesmo. Aí eu passei, falei, mãe, vou embora. Aí começou, minha mãe, não sei o quê, meu Deus, é muito longe, você vai, e foi. Mas acabei que vim pra cá mesmo e deu tudo certo. Então eu acho que tinha que ser aqui. Eu acho que eu tinha que errar as questões, passar por tudo isso. Foi o propósito. Com toda É um certeza. propósito. Por que que eu tinha que vir? Deus quem sabe, mas ele me mandou pra cá. E agora Nossa. não é à toa que é uma pediatra super bem conceituada na cidade, tem toda uma referência, e não só na cidade, como também pro público que te acompanha no Instagram. Bom, doutora, agora a gente vai fazer uma brincadeira antes de passar pro nosso tema e eixo, assim, do episódio, que eu acho que a senhora vai ter uma experiência legal pra passar pros nossos ouvintes. A gente vai fazer uma brincadeira bem legal. Como é que é? Eu vou chacoalhar esse ovo aqui. Tem especialidades médicas, menos a sua. Tá. E aí, você vai selecionar 2 especialidades médicas aqui, você vai pegar 2 papelzinhos e você vai caracterizar em uma só palavra. Tipo assim, se pegar, por exemplo, cardiologia, você vai... O esposo da doutora Luana tá trazendo água aqui pra ela. Aí, tipo assim, vão ser... Os papéis estão aqui, você vai selecionar 2. E desses 2 que você vai selecionar, você vai abrir e ver a especialidade. Aí você vai falar uma palavra que vier na sua cabeça, a primeira palavra sobre aquela especialidade. O que vier, tipo, cardiologia, amor. E aí depois você vai ter 1 minuto cronometrado, o Lucas vai cronometrar ali no celular dele, pra você se justificar o porquê dessas palavras. Topa o desafio? Vamos tentar, né? Vamos lá, A pressão. Ó, pode tirar. Tem que tirar aqui? 2 papéis. 2 já? Pra tirar os 2? Pode tirar os 2. Aí abre um de Vamos cada lá. vez. Nossa, anestesiologia. Já te perguntando, você nunca pensou durante o curso de medicina em outra especialidade? Cheguei a pensar. Porque acaba que a gente às vezes entra com uma ilusão, né? E durante o curso a gente vai... Cheguei a pensar. Eu cheguei a pensar, quando eu tava no internato, eu pensei em fazer cardio. Cardio, né? Legal. Cardio. Pensei E o em que fazer que cardio. acabou te fazendo não ir pra cardio? Eu sempre quis mesmo pediatria, né? Aham. Então, assim, eu fiquei Era com vontade seu de fazer sonho. cardio, mas aí cardio também era muito tempo. Uhum. Era já ter que fazer 5 anos de residência. Eu tava bem cansada já no fim da faculdade, meio frustrada, inclusive, com a medicina, porque a gente acaba se frustrando, vendo muita coisa que deixa a gente mais chateada. Eu falei, eu não vou enfrentar a cardiologia, não. Aham. Tem alguma coisa Vou- específica que te frustrou, assim? Olha, a gente faz estágio no SUS, né? Uhum. Então, eu fui pra Uberlândia, eu fiz muito estágio em UAI, hospital grande, e às vezes a gente tinha um paciente, por exemplo, paciente sofreu um infarto, e eu precisava transferir logo aquele paciente, né, pra ele ter bom prognóstico, E e não às conseguia. E o paciente conta do ficava, sistema mesmo. ficava lá numa sala de emergência, ou então às vezes nem infarto, outras coisas também, que precisariam, né, de um suporte maior, hemodiálise, por exemplo, que é super difícil a gente conseguir, e o paciente ia piorando, definhava, morria, porque a gente não tinha o recurso. Isso me deixou muito frustrada, né? Abalado, né? Eu falava, gente, o que adianta, né? Eu Eu tô aqui, imagino. o paciente tá aqui, eu sei tratar o paciente, mas não adianta eu saber. Eu preciso ter o recurso pra tratar. O recurso. E aí isso me deixou muito frustrada, muito, muito chateada mesmo. Na época, assim, eu fiquei bem deprimida mesmo. Uhum. Foi bem na época que eu tava terminando, assim, da residência. Eu falei, gente, acho que eu fiz a escolha errada, né? Aham. Sim. E aí, por isso que eu não quis fazer cardio também. Entendi. Mas então vamos lá. Nossa, Qual uma que saiu palavra aí? pra definir Uma anestesiologia palavra. dor. Dor. É. E depois a senhora vai poder se justificar. Tá E bom. agora a outra, pode falar. Medicina do trabalho. Segurança, né? Segurança. É. Então,
Vai, agora 1 minuto você tem pra Por justificar que eu você falei da falou dor na e anestesia? por que você falou segurança. Porque a anestesiologia, ela é muito importante para evitar que o paciente sinta dor, né? E que para possibilitar para esse paciente também bom prognóstico, né? Cura de muitas doenças que só são possíveis através da cirurgia e que só é possível realizar a cirurgia através da anestesiologia. Então, a anestesiologia, ela visa tirar a dor, né? Impedir que a dor exista para que a gente possa tratar o paciente. Ótimo. E que agora no Covid, assim, foi extremamente crucial para importante salvar vidas, né? Pra salvar vidas, né? E é uma área da medicina que às vezes a gente pausou ali o cronômetro pra não ser injusto, 20 tá segundos por enquanto. E é uma área da medicina que às vezes o pessoal meio que banaliza, né? É colocado como, tipo assim, ele nem, tipo assim, não é as tradicionais. Não é um médico, é só anestesista. A gente escuta isso do paciente às vezes mesmo. A gente escuta isso mesmo, realmente. A gente escuta muito isso. Inclusive, principalmente quando você tá estudando, né? Porque você tá ali naquela hora de escolher, e aí na hora de escolher todo mundo dá pitaco na área que você vai fazer a residência. Então, assim, que bom que a senhora tá aí esclarecendo pra gente, pra quem tá escutando, que o nosso público acredita aí que a maioria seja estudante de medicina e tá aprendendo bastante aqui com a gente. Vamos lá, continua aí. Agora é a medicina do trabalho, né? É a medicina do trabalho. Segurança, né? Porque a gente precisa da medicina do trabalho para garantir que aquele paciente ele esteja seguro no seu ambiente de trabalho, possa exercer sua função e esteja protegido, né, dentro daquele ambiente. E é até para poder trabalhar naquilo ali, que ele está apto, que ele está bem de saúde, que aquilo ali não está implicando na saúde dele, não está causando prejuízos, né? Aquele trabalho ou aquele ambiente. Por isso que é segurança. Ótimo. Show. E a senhora já pensou em fazer alguma dessas duas? Não. Especialidades? Essas aí nem passou, não. Não, assim. Não. Quando eu tô, não, mas não. Só quando eu tô estressada que eu falo, gente, devia ter feito anestesia. Às vezes bate uns arrependimentos aí. Mas acho que é assim, né? Mas é normal. Cada local que a gente escolhe, né? Cada profissão, acho que toda profissão, né? A gente ama, né? A gente segue aquilo, mas tem um momento, né? Tem um momento em que a gente pensa, nossa, mas tá puxado, será que eu tô no local certo? Acho que o estudante também... Tem os prós e contras, né? Tem os prós e contras, não tem jeito. Eu costumo até falar que, por exemplo, eu amo demais pescar. Mas se eu fosse trabalhar com pescaria, teria momentos em que eu não queria acordar ali para sair para pescar. Né? Então, assim, é trabalho, não tem jeito. E quando passa a ser trabalho, não é 100% recreativo todo momento. E ainda mais na medicina que você tem a pressão de estar lidando com o paciente, com vida, né? A responsabilidade. Então, é exatamente isso que você falou. Tem os prós e contras sempre, né? Sempre, exatamente. Eu acho que a gente é muito romantizado, às vezes, falar que tudo a gente tem que fazer... aquela fala, nossa, clássica, né? Medicina Faça por amor. né? E não é assim, né? Tem aquilo que você gosta de fazer, que é, assim, às vezes, ali, uma coisa que você tem aptidão, mas você não se imagina trabalhando naquilo. Por exemplo, eu adoro fazer coisa de marketing, mas eu tenho a sensação que se eu ficasse 24 horas sentado na cadeira olhando para um computador, eu ia querer realmente, assim, me bater e não acordar no outro dia. Então, assim, as coisas não funcionam dessa forma que eles falam. E a doutora Luana, inclusive, agora mudando de assunto, ela foi a primeira pessoa que me cedeu estágio aqui na cidade. Ela sempre foi muito aberta comigo, ela explica. Inclusive, a Aline, nossa colega, faz junto comigo o estágio. E assim, ela me explica as coisas, tipo assim, eu falo que é uma aula de graça, né? Porque ela vai lá, explica, chega aqui e realmente, na hora que a gente tá ali naquela hora de receber a criança, né, que acabou de chegar, a gente vê o anestesista das outras cirurgias que estão ali naquele ambiente. O anestesista, às vezes, ele realmente tá sentado, tá esperando. Mais tranquilo. Porque ele atua naquele momento ali específico. Mas, enfim, uma coisa que a gente queria te perguntar aqui para começar o nosso vamos ver, pro nosso tema, que é da faculdade ao consultório particular, e agora com você a gente pode falar claramente do ProUni ao consultório particular, né? Que foi uma realidade ali difícil e que agora você é tão bem sucedido e isso vai servir de exemplo para várias pessoas. A gente queria saber, tipo assim, qual foi, assim, esses desafios que a senhora enfrentou? Desde ali na hora, nossa, formei, decidi pediatria, e o que te deu o start, assim, não, eu vou pro consultório, não vou ficar fazendo plantão pro SUS, e não só, tipo, te fez decidir isso, porque às vezes é muito fácil saber que você quer isso, mas fazer isso de fato. Como que foi essa questão, assim, pra você? Enfim, conta aí um pouco pra gente. Não é tão fácil, né? A princípio eu não queria consultório, né? Porque é isso que o biopediatra falou, né? É muita cobrança.
Você vai fazer 1000 vezes, na 1001, quando você não fizer, o pessoal vai te cobrar, vai falar mal de você, você vai fazer 1000 diagnósticos, se tiver um que você não fez, alguma coisa que você deixou passar, você vai ser muito cobrado. Acho que na medicina em si é isso, né? Na medicina em si, a gente tem essa pressão o tempo inteiro de que a gente tem que estar, sempre tem que acertar, não pode deixar passar nada, porque é um risco, né? A gente tá lidando com vida, é um paciente, o nosso erro pode ter consequências do paciente. Lidar com isso também é muito difícil. Essa sensação que a gente pode errar e causar algum mal, mesmo que não intencionalmente. E as pessoas não conseguem enxergar isso, assim, o médico como um ser humano. Ah, sim. É uma máquina, né? É uma máquina, né? Você não cansa, erra. você não erra, você tem que estar 100% disponível. Então, eu pensei muito nisso, né? Quando eu fui fazer pediatria, o que é que eu queria fazer? Então, eu pensei em fazer UTI. Quando eu estava fazendo a pediatria, passei pela UTI, eu falei, acho que eu vou fazer UTI, porque vou ficar só na UTI, vou fazer só uma coisa só, talvez seja mais fácil. Passei no estágio na UTI, pediátrica, e achei que não era nada fácil. Primeiro que se trabalha muito na UTI, né? A gente vive 24 horas ali que você tá no plantão, você tá em função daqueles pacientes, são pacientes extremamente graves, pacientes, assim, com muitas complicações. Que requer cuidado e atenção a todo momento, né? Muito, né? E o desfecho, às vezes, não é favorável. Não é legal, né? Porque se a criança tá na UTI, é porque ela tá muito grave. Então, morre, a criança fica muito mal. E isso me deixou muito mal. Eu falei, não, isso aqui não é ambiente pra mim. Eu não consigo lidar com isso aqui o tempo inteiro. Eu vou ficar doente se eu mexer com isso aqui. Eu conheci até uma pediatra, uma colega que ela fez residência e fez a sub de UTI pediátrica. E ela entrou em depressão. Porque ela chegava lá, tava escuro, quando ela saía de casa, chegava em casa, tava escuro, ela nunca viu o sol, e criança morrendo, e criança grave, Nossa. e ela era mãe, e ela falou que entrou numa depressão muito grave por causa daquilo, e ela desistiu da UTI pediátrica. Então eu falei, não é pra mim. Inclusive, é uma das subespecialidades pediátricas que o pessoal mais desiste. Quando eu passei nesse estágio, eram pra ter 4 residentes, tinha 2, porque 2 tinham desistido. Então, é a que mais tem desistência, praticamente é 1 por vaga, porque ninguém quer, porque é muito complicado. Aí eu fiz vários estágios de especialidades. Fui na UFO, fiz estágio de especialidades lá que a gente não tinha aqui, passei por ambulatório, enfermaria, UTI pediátrica, UTI neo, sala de parto, tudo. Gosto muito de emergência, amo emergência, assim, acho que eu tenho afinidade com emergência, trabalhei com emergência no pronto-socorro, no hospital, graças a Deus, assim, eu nunca tive dificuldade para trabalhar com emergência, que a gente sabe que vai muito do perfil de cada um, às vezes tem gente que desestabiliza, porque cada um é de um jeito mesmo, mas eu acho que eu tinha facilidade, era uma coisa que eu gostava, então por isso que eu queria fazer emergência. Mas a gente também depende muito do hospital. Hoje, quando a gente trabalha na UTI, ou trabalha no pronto-socorro, ou trabalha na enfermaria, a gente trabalha com outras pessoas. E a gente depende dessas pessoas para trabalhar e para fazer o que a gente quer. Então, às vezes, eu, sei lá, quero tomar uma conduta, eu quero ir por um caminho, um colega quer ir por outro, e às vezes tinha uma certa dificuldade de eu não conseguir acompanhar o paciente, né? Não ver o começo e o fim do tratamento dele, não conseguir acompanhar o tempo inteiro, isso me deixava um pouquinho angustiada. Sim. Que eu queria ver como é que ia ser aquele desfecho. Então, isso foi uma das coisas que me fez querer fazer o consultório. É um ambiente que é meu, onde eu posso acompanhar o paciente com mais calma. E até para o crescimento, igual você falou, você foi no seu pediatra desde até sempre. os 21 anos. Não, eu tenho a tia dos meus irmãos, a tia-avó deles, ela foi inclusive zoada lá em casa, porque ela falou assim que ela ainda tinha o pediatra dela. Tipo assim, ela já tem mais de 60 anos, então assim... Todo mundo ficou assim, eu vou ali no meu pediatra, e todo mundo ficou zoando. Porque realmente acompanhou a vida inteira dela. Então, o legal da pediatria é que é um parente, né? Você quase. se apega, né? Então, e você tem segurança nele, né? Você se escora nele pra qualquer, igual você falou, qualquer tomada de decisão, você qualquer... O que você acha, qualquer né? pergunta. Que neurologista que eu vou? Exatamente. Que ginecologista que você indica? É tipo ele isso. que é o pilar ali de segurança, né? Das famílias, né? Geralmente. E aí, por isso que eu quis, sabe, assim, consultório. Mas não foi uma decisão fácil, não. Né? Primeiro eu fiz uma transição, fiquei um tempo no consultório, um tempo no hospital, pra ver como que era. Acabou que eu falei, não, vou ficar só no consultório mesmo, porque o consultório começou a tomar meu tempo. Quando eu vi, eu tava totalmente entregue pro consultório. Tive que ficar só no consultório mesmo, decidi ficar só lá. Mas não é fácil. Não é fácil, gente. Mas assim, hoje você vê que foi a decisão correta. Eu gosto muito. Até hoje, pra mim, é o que tá funcionando. Parto, né? Faço sala de parto. Faz sala de parto, que é onde a gente acompanha ela. Isso. Assim, é o que pra mim tem funcionado até agora. Pode ser que eu tenho uma colega que ela fez 10 anos de consultório, chegou um dia ela falou assim, nunca mais eu volto aqui. Trancou o consultório e foi embora. Então, por enquanto, eu estou... É o que está funcionando pra mim. Né? Ela cansou, porque assim, é difícil, é muito difícil, é muito complicado. Por quê? É aquilo que eu falei pra vocês, né? A gente entende que os pais, eles têm muita ansiedade em relação à criança, muito medo, né? Porque é uma criança, tá doente, você não sabe o que tá acontecendo. Então, qualquer febre, qualquer tosse, qualquer coisa, você quer correr pro pediatra. Só que o pediatra é só um. Para 1.000 crianças, 2.000 crianças que frequentam o consultório. Então, vai ter dias que vai ser impossível uma mãe conseguir falar comigo, né?
Porque, por exemplo, essa semana eu tô com um monte de criança, internei um monte de criança. O consultório extremamente lotado. Então, eu tenho que ir pro consultório, atender o consultório, ir pro hospital, ver as crianças que estão internadas, cuidar de criança, fazer transferência de criança. Às vezes a criança tá mais grave, prestar assistência de sala de parto. Então, é uma pessoa só. Você não consegue dar conta de tudo o tempo inteiro. Então, às vezes, vai ficar uma pessoa que você não vai conseguir dar assistência naquele dia. Olha, hoje eu não consigo encaixar esse paciente, mesmo sendo paciente meu, porque o dia tem uma quantidade de horas limitadas, eu não consigo. Às vezes as mães entendem, os pais entendem, às vezes não. Então já teve dia de eu falar assim, gente do céu, acho que eu sempre recebo proposta pra trabalhar em alguns lugares. Então esses dias me chamaram pra trabalhar na UTI, né? Aí eu falei, gente, eu acho que eu vou falar pra doutora lá que eu vou aceitar a UTI. Acho que eu vou. Acho que eu vou, porque hoje eu tô muito cansada, muito estressada, assim. Porque você trabalhou o dia inteiro, saí de casa às 6h30 da manhã, 9h30 da noite, tava voltando pra minha casa, e eu pego meu telefone e tá lá, nossa, eu te mandei mensagem, falei com sua secretária pra você encaixar e você não pôde, aí a pessoa fala um monte de grosseria pra você. E assim. E como você lida com tudo isso? Isso pesa na sua rotina? Pesa, né? Tem dia que pesa. Tem dias que é mais fácil a gente levar, tem dias que não, porque a gente também tem problema, né? É aquela história. É um médico, mas é uma pessoa, é um ser humano. Então eu tenho problemas, eu tenho meus problemas em casa, eu tenho minha saúde, que eu tenho problemas de saúde, tenho as preocupações, que a gente se preocupa muito com os pacientes. Então, é isso que eu ia falar, você acaba se apegando, né, no seu paciente, porque você vai cuidando dele ao longo da vida e tem que saber diferenciar também, né, você e a sua ligação com o paciente, porque, por exemplo, o paciente às vezes pode ter um problema de madrugada, mas você tá ali na sua casa, não tem como às vezes fazer o atendimento. É muito difícil. Dar um suporte ali no momento. Aqui em Araguari é ainda mais difícil, porque a gente não tem um pronto-socorro que nos dê suporte, um pronto-socorro pediátrico. Tem o pronto-socorro da Santa Casa, que é pediátrico, mas nem sempre ele está funcionando. Então, tem muitas vezes que a gente precisa, a gente não tem para onde o paciente ir. Isso aumenta mais ainda a ansiedade dos pais. A quem que eles vão recorrer? Só que aí, por outro lado, tem a questão do recurso limitado. Eu sou um recurso limitado, então nem sempre eu vou conseguir prestar a assistência a todo mundo. Sim. E nem sempre todo mundo entende. Então, às vezes, as pessoas ficam muito irritadas, assim, muito bravas, como que não vai atender? Isso é um absurdo, que mulher não sei o quê, que nananã, você é péssima, não sei o quê. Então, você tem que escutar essas coisas. Você fica assim, gente, eu trabalhei 14 horas hoje e tem alguém me xingando, falando que eu não quis trabalhar. Tipo assim, porque eu não quis fazer um atendimento. Pra você ter ideia, um dia eu cheguei lá no consultório, a secretária tava assim, doutora, ligou um pai aqui super bravo, tipo 7h30 da manhã, porque atrás da senhora, eu falei assim, olha, ela não chegou ainda, ela só chega a tal hora, mas que absurdo, como é que o médico começa a trabalhar essa hora? Só que eu não tinha começado a trabalhar essa hora, eu estava desde as 6h30 da manhã no hospital fazendo sala de parto. Mas como assim que um médico começa a trabalhar essa hora do dia? Nananana, ela falou assim, e eu não... Gente, eu falei, nossa, eu saí daqui, era 10 horas da noite, 6h30 eu tava no hospital fazendo sala de parto, e tem alguém falando que eu tô trabalhando tarde, né? As pessoas não sabem, né? Porque a gente vê só a capa, né? Só o fora, não sabe como é que o tanto que você rala, o tanto que você trabalha. Que acho que é uma coisa que é importante a gente saber quando a gente escolhe o que fazer também. Com certeza. Exatamente. Qualidade de vida, relação. né? Pensar na qualidade de vida. Com certeza. Nesse quesito, eu tenho muito contato com odontopediatras da família e eles falam, eu quero perguntar pra você, é que na verdade o maior desafio da pediatria não é a criança, mas sim os pais, né? Lidar com os pais, né? Que talvez seja o maior desafio. Olha, graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com 99% dos pais no meu consultório. Muito boa mesmo. Mas acontece às vezes essas coisas. Não tem jeito, não tem como fugir, né? Porque são pessoas, cada uma de um jeito, né? Cada um interpreta as coisas de uma forma. Mas sim, às vezes a dificuldade que a gente tem maior é com os pais, até deles entenderem o quadro. Antibiótico é uma coisa que pedem muito, né? Qualquer febre, o paciente quer antibiótico, o pai quer antibiótico porque fica com medo. Só que o antibiótico, gente, ele causa muito mal quando a gente usa ele de forma indiscriminada. Sim, então aí é mais um trabalho de educação no consultório do que de prescrição em atendimento mesmo. Educação dos pais. Então eu perco muito tempo orientando, ensinando, é meio que uma aula lá no consultório. Imagino. Então a dificuldade às vezes é realmente convencer os pais daquele tratamento, daquela situação, né, de como é que vai proceder com aquela criança, choro, né, quando é bebê recém-nascido. Não tem jeito, gente, bebê chora mesmo. É uma das funções primordiais dele, chorar, fazer cocô e mamar. Só que tem pais que não aceitam, assim, que o bebê chora, né? Esses um pai falou assim, nossa, pelo amor de Deus, ele chorou 20 minutos seguidos. Eu falei, só? Meu filho, você tá no céu. Você tá bem ainda. Tá ótimo, né? Mas a gente entende. Mas é porque me dói ver ele chorando. Eu falei, eu entendo a angústia de ver chorando, só que a gente precisa entender como é que um bebê se comporta, uma criança, né? Ele vai ficar doente, dele, né? vai chorar, não tem jeito. Não tem como fugir disso. E é desde essa época que a criação do pai e a forma com que ele lida com as frustrações do filho vai totalmente influenciar no futuro, né, daquela criança, em como ele vai lidar com as coisas, como que ele vai enfrentar. Então é importante ter essa noção. E assim, até psicossocial. Eu acho que o pediatra também, se ele tiver esse amparo, às vezes,
se realmente, igual você falou, orientar o pai, falar, não, tá, às vezes você vai ter que lidar com isso, é melhor aceitar chorando, porque em determinadas situações vai acabar, tipo assim, como que eu vou falar? Tipo, quando desde cedo o pai entende que determinadas coisas vão acontecer. Não tem controle, e ele né? aceita, ele não tem controle, isso reflete na criação do filho. Porque tem pais que eu vejo que demoram pra aceitar que às vezes ele não tem 100% de controle na vida do filho. E você sente que isso, tipo, quando o pai ele varia dessa maneira assim, tem uma diferença na forma que o paciente é com você? Tipo assim, que o paciente, eu falo a criança, tipo assim, você sente que o impacto dessas atitudes dos pais é realmente tão Tem assim, influência na presente? criação? Olha, vai depender de algumas... tem algumas coisas sim, né? Que a forma como os pais conduzem a criança em casa, elas refletem-se na vida da criança, né? Umas coisas que eu vejo lá no consultório, eu sempre tento abordar a criança de uma forma que a criança permita que eu chegue nela, né? Vamos pensar. O ambiente, o consultório, ele é um ambiente que pode ser invasivo para a criança, né? Pode representar medo, pode representar... trauma até, muitas vezes, né? Então, as crianças chegam lá, as crianças maiorzinhas, os bebês até que nem tanto, porque eles não entendem, né? Mas crianças um pouco maiores, geralmente 1 ano e meio, mais 2 anos, elas já entendem melhor o ambiente. Muitas crianças chegam muito assustadas, chorando muito. E aí tem pais, né, que eu tento usar técnicas de abordagem, né, infantil na criança. Então, o que é que eu faço? Primeiro, eu tenho todo um roteiro de como que eu conduzo a consulta, desde a hora que eu chamo a criança lá fora até ela ir embora do meu consultório. Então, eu tento fazer com que a criança perceba que não é um ambiente ofensivo, que eu não represento perigo para ela, que ela não precisa ter medo. Mas aí eu tento conversar, mostro o brinquedo, falo, mostro o ambiente. Tem pais que não têm paciência. Não é nem eu que não tenho paciência, é o pai. Eu vi que você comenta que você às vezes até brinca mesmo com a Brinco criança. com a criança. Mas com um intuito médico. Dela me deixar entendem, abordar ela, né? Assim, porque imagina segura, você. né? Vamos se colocar no lugar da criança. Você chegou num lugar que você nunca foi. E tem uma pessoa lá que você nunca viu. Essa pessoa vai te colocar numa maca, vai tirar tua roupa, vai te olhar de cima a baixo, tipo assim... E você não tá entendendo nada. Diferente. Você não sabe o que vai acontecer. Por que tá tirando roupa? O que ela vai fazer comigo? Meu Deus, será que você vai chorar? Vai ficar com medo. Então, a gente precisa criar um ambiente favorável. Tem criança que eu vou fazer isso e o pai, não adianta não. Já vão segurar esse menino. E assim, paciência zero, assim, com a criança, né? E já, eu falei, calma, não, porque eu não tenho paciência, não sei o que. Fica quieto, senão eu vou te bater. E você vai ver quando eu chegar em casa, eu falei, gente do céu. E aí você também não pode interferir muito, não, eu né? quero morrer. Eu quero imagina. morrer quando eu vejo que tá sendo assim, agressivo. E assim, tem umas situações que a gente vê... Meu Deus, total agressividade, assim, com a criança. Eu, gente, calma, não. Mas, assim, a gente tem que entender também que talvez aquele pai, aquela mãe foi criada daquele jeito. Ele só conhece aquela criação, É o reflexo, né? E a gente vê na consulta, assim, às vezes a criança tá fazendo coisas de criança. O meu consultório tem um monte de brinquedo, então a criança quer brincar. Aí a criança vai lá no brinquedo. Não, eu falei, gente, é brinquedo, é um consultório pediátrico que está aí pra ele brincar, pode deixar ele brincar. Não mexe, não sei o que, eu vou te bater, vou te beliscar, não sei o que. Eu fico louca, eu fico, Jesus, amado, calma, vamos conversar, não precisa ser assim, vamos se colocar no lugar da criança. É um ambiente com brinquedo, ele quer explorar, é um ambiente novo, deixa ele ficar à vontade, né? Pra criança não gerar trauma. Então, às vezes, sim, o comportamento dos pais influencia muito na forma como a criança se comporta. Já tem pais, graças a Deus, que a gente tem muito difundido a questão da criação neurocompatível, que são mais neurocompatíveis, e a gente percebe que a criança, ela reage melhor. Ela aceita melhor, né, a comunicação. Então, a gente explica, olha, é um ambiente novo, tá com medo, tudo bem, mas eu não vou te fazer mal, eu tô aqui pra te ajudar. A mãe conversa antes de chegar lá no consultório, conversa na hora, a gente consegue se comunicar com a criança. E uma coisa que as pessoas pensam assim, mas a criança tem 2 anos, não entende nada, tem 1 ano, não entende nada. A criança, ela pode não entender inteiramente naquele momento, mas o hábito da gente estar sempre falando aquilo ali vai fazer com que ela vá aprendendo e vá entendendo que aquele ambiente não é um ambiente agressor. Mas a gente vê muito, sim, essa questão dos pais. Aí a criança já fica... toda hora, né, reprimindo a criança, falando que vai bater na criança, falando que vai fazer, então força na criança ter um comportamento que não é adequado, não ajuda. Em vez do menino me deixar examinar, o menino já começa a chorar, porque fica com medo do pai. Fica mais tenso. Ai, vai me bater. Nossa, gente, e eu fico pra morrer quando é assim, porque eu fico, o que é que eu faço, né? Minha vontade é falar, nossa, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí você tem que ficar, não, calma, deixa que eu converso, deixa que eu abordo, fica calma. Aí você tem que manejar a criança e manejar os pais. E então, se você exatamente. identifica, por exemplo, a gente estuda muito isso, a gente tem um eixo na faculdade que é só pra humanização. E aí, nesses tempos que a gente tá vivendo, em que tá saindo várias notícias de pedofilia, de abuso sexual, e a gente vê realmente a importância do médico nesse momento, e também a importância também dele não atrapalhar ou fazer algo, tipo assim, a gente pode identificar traços desses comportamentos na criança e nos pais. Você já sentiu, assim, em algum momento da sua trajetória profissional
que você sentiu assim, não, eu vou ter que talvez intervir, porque eu sinto que tá tendo não só abuso sexual, mas um abuso ali de, às vezes, Violência espancamento com física, criança, né? violência Algum física, tipo de violência que seja. ou né? não. Tipo, e como você lida com isso, com essas informações, né? Que estão o tempo todo bombardeando a mídia aí. No consultório, a gente quase não vai ver isso, assim, da criança chegar com a mãe pra consulta de rotina e a gente vê que a criança é uma criança que é abusada. Geralmente, porque é um consultório particular, os pais que vão procurar, Eles que né, vão. são pais que são mais cuidadosos. Uma pessoa que pratica abuso com a criança, geralmente não vai levar ela pra uma consulta de rotina, de puericultura, não vai evitar o máximo possível procurar o pediatra até o pediatra não perceber. Às vezes eu chego com a queixa já, a mãe fala assim, olha, eu tô desconfiada que aconteceu alguma coisa em tal ambiente. Uhum. Quando isso acontece, eu não tenho como, eu não sou perita, né, a gente faz a avaliação preliminar, conversa com essa criança, examina, se a gente realmente tem uma suspeita, a gente encaminha a mãe pra quem realmente é de direito, né, faz boletim de ocorrência na Polícia Civil, entra com o médico perito pra avaliar, psicólogo, né, e aí segue os trâmites legais. Então, geralmente o que acontece é isso, né, quando a gente trabalha no pronto-socorro, no principalmente, a gente acaba vendo essas coisas, né? Aconteceu algumas vezes. Mas a mãe, por exemplo, uma coisa que me marcou muito foi uma criança, ela tinha uns 2 anos e pouquinho, muito inteligente, a menina falava tudo. E a mãe levou ela porque ela tava com dor pra fazer xixi. A mãe não te desconfiava. Na hora do exame físico, que a gente tirou a roupa, foi examinar, a gente viu que tinha uma coisa estranha. E aí, sempre que eu vejo alguma coisa estranha, não foi só essa vez. Teve várias outras vezes, quando eu trabalhava no pronto-socorro, que a gente identificou abuso com outras queixas. Às vezes a queixa já era essa, mas às vezes era outra queixa e a gente examinava e percebia. Eu me dirijo pra criança, eu não pergunto pra mãe, assim, quando a mãe não me vem com a queixa, né? Porque a mãe pode Quando você induzir. identifica algo, né? Porque a mãe pode induzir a resposta da criança. Então, eu viro pra criança e falo assim, olha, alguém brincou com você, mexeu nessa região, fez uma coisa que você não gostou, te machucou, você pediu... E aí eu falo tudo assim. Teve episódios que a gente assim, o que a senhora tá querendo dizer? Eu tô conversando com a criança, né? Eu falei, deixa eu conversar com ela, depois eu converso com a senhora. Teve um episódio que foi assim, a criança me contou. Foi o meu tio e não sei quem fez isso comigo. A mãe ficou louca. Deve ser péssimo, né? Também receber essa notícia. E assim, aí essa menininha, na hora que eu perguntei assim, aí ela falou assim, falei, alguém brincou com você assim? Ela, sim. Já de cara. De cara, assim, espontaneamente, porque ela não entendia. Ela tinha 2 anos e pouco. Então, pra ela, não era uma coisa proibida, não era uma coisa errada. Ela não tinha porque ter vergonha nem medo daquilo. Ela falou, sim. Eu, quem que fez isso? O vovô. E aí ela começou a contar toda a história, né? E a mãe coitada, ela realmente não tinha percebido, porque era uma pessoa de muita confiança, era uma mãe extremamente cuidadosa, uma criança super bem cuidada. Assim que ela queixou, ela já correu pro hospital, então era uma mãe que a gente pode falar assim, a mãe foi negligente. Não. Tinha todo um contexto, era uma mãe que você via que era uma ótima mãe, que ela deixou com uma pessoa que ela achava que era de confiança, né? E que aconteceu isso. Então, foi uma das coisas que mais me chocou, porque a menina contou todos os detalhes, gente. Ela era muito novinha. Apesar de muito nova, acho que ela não vai esquecer daquilo ali. Isso né? é muito difícil, né? E a situação, o desespero autêntico, assim, da mãe que eu vi, que a mãe jamais imaginava uma coisa daquela. E essa foi uma criança que a gente teve que encaminhar. Então, e não só ela, teve vários casos, assim. E a gente percebe, tipo assim, quando eu vejo vídeos sobre psicologia, essas coisas, a gente vê que, na verdade, a maioria dos traumas que os dentro adultos de casa, né? têm são traumas vindos da infância. Da infância. Né? O adulto frustrado, na verdade, é uma criança frustrada, é uma criança que sofreu com muita coisa. Então, a gente é muito reproduz, importante. Né? E, assim, esse aspecto psicológico do pediatra eu acho bem interessante, né, de trazer isso. Nesse caso, existe algum tipo de notificação compulsória que vocês têm que dar? Geralmente é para algum órgão específico. Se a gente acha específico. que a criança está sendo abusada, a gente tem que acionar a polícia, né? Serviço social, conselho tutelar. Nesse caso em que ela relatou, por exemplo... A mãe que seguir, né? A mãe quis. Quando a mãe soube, não. A gente chama a polícia, fez boletim de ocorrência, tudo. Encaminhou pra perícia e tudo, já foi tudo encaminhado. Então, a mãe não sabia, a partir do momento que ela soube, ela quis dar... Ela prosseguiu, né? Com a queixa e tudo mais. Deu seguimento. Aconteceu, uma coisa que aconteceu não só uma vez, infelizmente, às vezes a gente tem dificuldade de denunciar esses casos. Nossa. E por quê? Por ser familiar. Não? Uma coisa pior. Que eu vou contar aqui pra vocês que já aconteceu comigo, né? Uma vez, não só uma vez, mas uma das vezes foi assim, uma mãe chegou no hospital, e quando a gente dá plantão também no hospital, né? Às vezes quando acontece, a criança vai pra um determinado hospital onde a gente trabalha, a gente faz essa avaliação junto com o perito. Uma avaliação inicial junto com o perito. E aí a mãe chegou com a criança queixando, olha, eu acho que ele foi abusado, né? Por tal pessoa. Examinei, conversei com a criança também contou tudo. Também uma criança muito pequena, com menos de 3 anos. E ela me contou tudo, a criança. E a gente chamou a polícia pra fazer boletim de ocorrência. E, gente, é terrível, né? E aí a pessoa lá, a figura do policial lá, falou pra mim e pra mãe, mas vocês têm certeza? Porque se não for, vocês estão fazendo uma acusação muito séria.
Nossa. Gente, eu queria morrer. Sobrou pra vocês, né? Aí eu falei, e se for verdade e não fizer nada, vai deixar a criança continuar sendo abusada? Porque semana que vem ela vai ter que ir de novo pra casa dessa pessoa. Que era uma guarda compartilhada, né? Ah, mas vocês têm que ter cuidado, porque a criança mente muito. Cara. Então, assim, é aquela história de... Colocar a vítima como culpada, né? Com crianças, com mulheres, com todo mundo, né? Geralmente, quando você... Sim. A pessoa que é frágil, né? O elo vulnerável fraco na daquela situação. história toda, o vulnerável, colocar a culpa, né, nele. Assim, se você estiver mentindo. Falando bobagem, né? E Falando se você muita estiver coisa. fazendo acusação e vocês estiverem erradas e não sei o quê. Exato. Isso é muito, muito, muito grave. Eu falei, gente, eu não te chamei aqui pra questionar. Eu te chamei só pra gente fazer o boletim de ocorrência pra poder dar seguimento, porque eu preciso do boletim, pra acionar a Polícia Civil, pra acionar o perito. E não foi só uma vez que isso aconteceu. Não foi só uma vez. Então, houve uma dificuldade até pra fazer o boletim de ocorrência, pra gente poder dar seguimento na queixa, né? Uhum. E o cara ficou interrogando a gente, sabe? Porque eu tenho filhos e criança mente. Nossa. Eu fiquei até preocupado com essas crianças, pra falar a É, verdade. a gente até fica com o pé atrás, né? Aí eu falei assim, não, uma criança de 2 anos não sabe o que é isso. Como que ele vai inventar uma coisa dessa se ele não sabe o que é isso? Ele não sabe o que é ato sexual, ele não sabe o que é isso. Como que ele vai Não inventar? sabe nem que é errado, né? E outra Ele coisa, não sabe nem... literalmente, ele não sabe o que é. É, não sabe não o que sou é. eu, nem a mãe, nem a criança que tem que provar que aconteceu. A polícia investiga e prove ou não prove. A gente não quer saber, a gente quer fazer. A mãe ficou com medo. A mãe, nossa, e será? E agora, hein? Se eu fizer e não for? Aí eu falei, olha, eu vou falar uma coisa pra senhora. E se foi e a senhora não fizer nada, vai continuar acontecendo com seu filho? Aham. A senhora não tem que provar nada. Quem tem que provar é a justiça, é a polícia. Exato. Então, existe até dificuldade, gente, pra gente conseguir fazer a denúncia. Eu estava lá, eu intervi, fiquei Você- brava, consegui fazer. Mas se a mãe estiver sozinha? Ela Será que ela teria tinha sido feito? desencorajada pelo policial a Exato. não fazer. Então, às vezes, a gente ainda tem isso, o despreparo dos profissionais que atendem, que atendem essas crianças, que acabam ainda, né? Não só no fato das crianças, as mulheres também. A gente vê muito isso com casos de violência doméstica, Sim, abuso sexual, onde querem culpar sempre a figura da mulher, Aham. agora culpando a figura da criança. Já escutei muitas vezes isso, muitas. Essa criança mentiu. Ou então, assim, quando a criança é maiorzinha. Essa menina tem 12 anos, você não sabe o que tá fazendo. Essa menina que não presta, que é safada, né? Aham. Aí eu falei, gente, é uma criança de 12 anos e um cara de 30. Quem que é o safado da Como história? que- Não, como com que pode? certeza. E a gente escuta muito isso ainda, gente, muito. Isso é muito absurdo. De um nível, assim, que não dá nem pra... E eu vejo que também, tipo assim, com criança não é só com mulheres. Também acontecem com os meninos. Sim, com E certeza. que é uma coisa que as pessoas geralmente duvidam, né? Por estar acostumado a ouvir sempre casos com mulheres. Mas acontece muito. E aí, às vezes, acontece também com meninos, Com meninos, e o pessoal com certeza. não comenta, não fala. Então, acaba que não dá abertura, né? Pra ter essa facilidade de acontecer, eu vou denunciar. Porque é um direito da criança, né? É um direito que tem E que aí ser o questionar resguardado. da criança. Depois que você questionou, gente, a criança não vai mais falar. Ela vai passar o resto da vida sofrendo abuso, sem ter coragem de contar, porque ele contou uma vez e ninguém acreditou. Uhum. Então, ele contou dessa vez, ele tem 2 anos e pouco, aí eu contei. Não aconteceu nada. Minha mãe me mandou pro mesmo lugar, eu tô sofrendo a mesma coisa, eu não vou mais contar. Uhum. E às vezes os próprios pais podem reprimir a criança, né? Por Sim. conta disso. Mas não, isso aí não aconteceu, não. Isso é coisa da sua cabeça, né? Assim, Dependendo da situação, sim. A gente vê e que isso acontece Dependendo da também, situação, né? sim, infelizmente. E você sente que, tipo assim, os pais, pais, enquanto eu falo pai homem, tem, tipo assim, você sente que de um tempo pra cá tem se tornado mais frequente pais que são realmente presentes na criação dos filhos, ou não? Você vê que, tipo, ainda assim a mulher ocupa o papel principal ali na criação. Tem, graças a Deus a gente tem cada vez mais pais, né, conscientes da paternidade, né, que exercem realmente a paternidade, né, melhorou, aumentou muito, assim, eu percebi isso no consultório, pais muito participativos, que exercem seu papel como pai, né, papel de paternidade, não é pai que ajuda, é pai, que exerce o papel de paternidade, o lugar dele, né, o direito dele, né, porque Não é ajudar. não é ajudar, é É exercer o 50-50. direito e a função dele de pai, de paternidade. A gente percebe, sim, que melhorou muito, que a gente vê muito esse envolvimento no consultório, mas, infelizmente, eu vou até falar uma coisa assim, que eu postei no Instagram, que deu maior polêmica, o filho, na grande maioria das vezes, ainda é da mãe, Uhum. apesar de ter pai. Né? Porque ainda assim, apesar de ter melhorado muito, eu espero que melhore cada vez mais, né? Por causa dessa conscientização que a gente faz, né? Que a gente vem trabalhando sobre a criação neurocompatível, principalmente, que eu acho que tudo vem lá da base. Até esse menino que vai se tornar pai, ele entender que ele tem que exercer o papel de paternidade dele, vem lá da base, da forma como a gente foi criado. Tem melhorado muito, mas o filho ainda é da mãe, na maioria das vezes. Então, a gente vê muito isso lá no consultório, por exemplo, quando a gente faz algum diagnóstico muito grave numa criança, autismo, alguma síndrome genética, passa um tempo, aquele pai se separa daquela mãe. Já vi muito lá no consultório. E o filho fica como responsabilidade da mãe. Então, separa, o pai some e deixa com a mãe. Não tá dando certo relacionamento e a mãe se vire. Problema seu, como é que você vai Apertou criar? Às vezes pra é uma ele. coisa quando estão casados e depois se separam. Separa já é outra coisa. Então, a gente vê muito ainda isso. Infelizmente, na maioria das vezes, o filho ainda é da mãe.
tanto a mãe estando casada ou não. A gente vê esses casos que separa, a mãe tem que tomar conta, mas a gente vê isso dentro do casamento também, né? Uhum. A mãe que se vire pra cuidar da criança, tá cansada, tá estressada, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da criança, tem que cuidar da casa, o pai não faz nada. Amamentar junto. Não dá um banho no menino, não frita um ovo, não faz um café, não passa um pano na casa. Exato. Isso também é meio que... A mãe tá casada, mas é como se fosse uma maternidade solo Sim, mesmo. Porque ela tem que... maternidade solo. Todas as funções são atribuídas a ela. Então, é uma maternidade muito solitária, né? Esse pai não tá exercendo a função dele de pai. Uhum. Luana, você usou o termo neurocompatível. Explica pro pessoal de casa, que às vezes eles não conhecem o que é esse termo, né? A termologia. O que é? Do Vou explicar de uma forma simples, assim. Uhum. Ser neurocompatível é educar a criança neurologicamente de acordo com a idade, né? E de acordo com as situações e o ambiente se colocando no lugar da criança. Cobrar da criança ou ensinar para a criança o que realmente está de acordo com a idade dela e com a situação. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, uma coisa que é simples, às vezes, a gente reprime uma criança que fez alguma coisa que a gente acha que é errado, né? Uma criança entrou aqui, por exemplo, tem muito brinquedo aqui. Uhum. E a criança começa a mexer. Os brinquedos. E aí você polêmicos. briga com a criança, não pode mexer, não pode tirar do lugar, não sei o quê. Senta aqui, eu vou te bater, você tem que ficar quietinho. Isso não dá, gente. A criança, ela intuitivamente é dela, né? Tá dentro dela ser exploradora, ser curiosa. Cada sim. ambiente é tudo novo pra meus ela. irmãos são novinhos, ele coloca a boca dentro. A mão Quer dentro dizer, da a mão boca. dentro da boca. Normal, ele A quer boca saber o que dentro da mão é acontece, ótimo. coloca na mão na coloca boca, a né? boca. Tipo, eles estavam esses dias colocando o pé dentro da boca. Tipo assim, e é muito legal ver essa descoberta deles também, porque é um processo interessante pra quem tá assistindo. Eu acho que tem que saber lidar, né? Porque tem coisa que você tem que falar. Por exemplo, esses dias ele socou a mão num ventilador e o ventilador caiu. Eu fiquei desesperado, saí correndo. Porque ele não tem noção, né? Que o Não, ele ventilador não vai tem, cair, ele tá que o ventilador- explorando. Ela achou interessante, ela saber o que acontece se eu colocar a mão aqui dentro. Isso. Então a criança começa a explorar o ambiente, a gente vai lá, briga, manda sentar. Vamos entender do ponto de vista da criança. Tem um monte de brinquedo aqui na altura dele, é um ambiente novo, ele tá curioso, ele achou vai muito pegar. bonito. E ele vai pegar, ele quer ver o que é, ele quer entender. E vamos se colocar no lugar dele. Se fosse a gente, nossa, gente, olha o tanto de brinquedo, né? Que legal, eu quero ver, quero brincar. É a primeira vez que eu tô vendo isso daqui. Então, ser neurocompatível é se colocar no lugar da criança e educar a criança de acordo com a idade, o ambiente Legal. e as necessidades dela. Uhum. É sempre uma forma da gente sempre exercer isso é se colocando no lugar da criança, né? Sempre se colocando no lugar da criança, entendendo que a criança ela tem um cérebro imaturo neurologicamente do ponto de vista do comportamento. Então, situações que pra gente são fáceis a gente controlar, para elas não é a mesma coisa. O poder de concentração da criança depende muito da idade, vai variar de 2 minutos até 20, dependendo da idade. Sim. Então, tem criança que o máximo que ela vai conseguir ficar sentada quietinha é 5 minutos. Passou disso aí, ela já explode, porque é normal, faz parte dela. Não quer dizer que ela é hiperativa, quer dizer que ela é uma criança, né? A criança, ela não consegue lidar com frustrações como a gente. O cérebro dela funciona diferente do nosso, então ela não lida bem com as frustrações. Então eu falo, ela tá brincando lá, tá super feliz. Do nada eu falo, acabou, vamos embora. Acontece às vezes no consultório, a criança tá brincando e tem que ir embora da consulta e fica chorando. E a mãe, eu falei, não, isso é normal. Imagina que você tá fazendo uma coisa que você gosta muito, você tá super feliz, do nada, vamos embora. Você vai ficar frustrado, você não vai chorar nem gritar porque você é adulto. Mas a forma da criança extravasar o estresse dela é chorando e gritando e se jogando no chão, faz parte. Sim, E aí, em vez da gente entender e tentar conversar e explicar pra ela e acolher, a gente vai lá e bate, briga e xinga e sai arrastando o menino. Se pudesse, né, pai e mãe, às vezes tinha que vir com um curso, né? Acontece que Manual, não tem né, curso, de não tem um instrução do manual. menino. Essa questão de ser neurocompatível também, né, fazer esse trabalho, tá muito naquela questão de que em uma determinada época, né, da criança, acho que enquanto bebê ainda, ela procura muito a figura da mãe, né? E assim que ela já vê que a mãe não tá próxima dela, ela já começa a chorar. E às vezes a pessoa acha, mas é manha, né? Criança que birrenta. Não é, justamente por conta daquele momento. É a figura de apoio dela. A figura que ela tem. Se ela olha pro lado e vê que a mãe não está sozinho. lá, ela tá sozinha. E é uma segurança que ela tem que ter, né? Então não é birra, não é... A forma como o cérebro Gente, funciona, funciona, né? Ela não entende que a mãe vai, mas a mãe vem. A volta. Ela é minha figura de apoio, ela que me alimenta, troca minha fralda. Isso pode acontecer com o pai também, vai depender do tipo de relação que a gente tem com a criança, né? Se é um pai muito presente, participa muito, não acontece só com a mãe, né? pode acontecer com o pai também, né? Então vai depender da figura de apoio que a criança tem. Acontece com a avó, vai depender da pessoa que é mais presente. Então, a figura, ela que me dá comida, que me dá banho, me põe pra dormir, cuida de mim. E tá indo embora. Meu Deus. É assim que o cérebro interpreta. Minha mãe tá indo. E se ela não voltar, a criança não entende que ela vai e volta. E se ela não voltar, aí haja choro e desespero. É normal, né? Faz parte desse processo neurológico de amadurecimento. Legal. Eu digo assim, tipo, eu vejo meus irmãos sofrendo quando às vezes a minha madrasta também é médica. E aí quando ela sai, eles começam... Tipo, tem o Theo, ele chora mais. O Davi nem tanto, mas... O Theo, ele fica realmente muito sofrido. E eu me sensibilizo com aquilo porque eu lembro
A única hora que eu chorava, assim, quando eu era criança, e até um pouco mais velho, 5, 6 anos, era, tipo, na hora que eu sentia que eu tava sem a minha mãe. Eu ia dormir na casa do coleguinha e do nada, tipo, eu sentia, nossa, é a noite, eu não tô com a minha mãe. E eu lembro que era muito triste. Era a tua figura de tipo, era segurança, ruim. né? Era, tipo assim, era uma sensação ruim Angustiante, mesmo, parece era que eu nunca mais vou ver minha mãe. Angústia. Agora, assim, mudando de assunto, indo pro assunto agora mais leve, né, que a gente falou de assuntos pesados aqui agora. Não sei se você sabe, Lucas, mas ela também, além de médica, é empresária e tem infoprodutos na internet, que são o curso, né? Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. E, assim, é uma área muito legal, tá crescendo na internet, né? A questão de auxiliar mesmo, usar a tecnologia ao nosso favor. E aí, assim, eu queria saber de você, pra você, quando você falou assim, não, eu tenho realmente um conhecimento que eu posso criar um curso e eu vou colocar ele na internet, não, tipo assim, por que não fazer ele pra várias pessoas fisicamente? Qual foi essa sacada? Você é uma pessoa que gosta de pesquisar dessas novidades tecnológicas que estão chegando, ou não, foi tipo assim, algo que aconteceu natural e na hora que você viu, você tava aí no mercado digital? Então, eu tenho o curso presencial, só que o presencial pra mim é muito difícil, eu não tenho tempo, né? Então, pra mim, tirar um dia pra fazer um curso presencial, eu tenho que me preparar muito antes, demanda muito tempo, pra mim era muito difícil, eu não conseguia atender muitas pessoas de uma vez também. Porque a gente tem que dar uma atenção, né? Então, acaba que o recurso pessoa, que sou eu, é limitado, não daria pra dar tanta atenção. Então, eu criei um curso online pra facilitar esse acesso a essas mães. A gente vê que a maternidade, ela vem com muita insegurança, muito medo e muitas dúvidas. E muitas vezes as mães sofrem por coisas que são simples, que não precisaria sofrer por aquilo ali se tivesse um conhecimento prévio. Então, por isso que surgiu a ideia de criar o curso, né? Que tá lá, as aulas, ela pode assistir várias vezes. Na consulta, você vai ter minha atenção meia hora, 1 hora, talvez. Mas, e depois, quando você for pra casa? E não dá pra rebobinar a consulta e escutar tudo de novo. O curso não, você pode assistir a aula quantas vezes você quiser. Tem todas as informações, muito mais informação do que eu conseguiria passar em uma consulta, né? Porque são 45 aulas. Então, desde lá do pré-natal, amamentação, como é que você vai fazer pra amamentar, pra cuidar em casa, pra dar banho, pra limpar um bico, são coisas assim que a mãe sempre tem dúvida. Sim. Então, todo o básico, mas você precisa saber pra maternidade ali, pra não passar um perrengue muito grande, um sofrimento muito grande, a gente aborda isso no curso, pra facilitar mesmo pras mães. E hoje você enxerga isso como um empreendedorismo, você vê que tem essa... Porque isso é um produto, isso é empreender. E outra, a internet dá a possibilidade de a gente vender em larga escala, né? Em 1 segundo, pode 4 pessoas estarem comprando ao mesmo tempo. Sim. É ilimitado o número de pessoas que podem comprar a sua voz, né? O seu conhecimento. E você sente que isso foi legal, foi uma coisa que você tomou a decisão certa, ou você, tipo, você ainda não entende esse peso, assim, de ser uma coisa que tá aí caminhando pro nosso futuro, né? Que é assim. Eu criei o curso, né? Mais por essa necessidade de eu não conseguir dar assistência a todo mundo. E deixei ele lá, assim, pra quando as mães precisam. Realmente, eu não investi muito nesse curso, assim, investir pra, eu quero trabalhar nisso aqui pra eu vender. Porque o que é que acontece, gente? Quando a gente tem um infoproduto, né? A gente precisa ter vocês não fazem ideia de tudo que a gente tem que trabalhar por trás. Tem toda uma estratégia de marketing, de venda, de entrega. É bem complicado, né? Como o pessoal pensa, não, que é só fazer um curso e colocar lá na plataforma. E tá rico. Não é assim que funciona. Uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês não existe jeito fácil de ganhar dinheiro, tá, gente? Inclusive, medicina, quem tá pensando em ficar rico com medicina, sinto muito. Você pode procurar outra coisa pra fazer que não vai acontecer, tá? Procura outra coisa pra fazer, não fica. Então, assim, o consultório, ele toma praticamente 100% do meu tempo, da minha vida, né? Então, eu criei o produto nessa intenção de ajudar as mães, né? Facilitar, porque às vezes a mãe fala, o curso presencial que você foi, né? Depois um monte de gente veio atrás de mim, quando é que vai ter vaga de novo? Eu falei, eu não sei. Não sei quando é que eu vou conseguir fazer outro curso presencial, porque o tempo é muito curto, é muito difícil, né? Então, por exemplo, domingo e sábado eu não tô no consultório, mas eu tô quase sempre com criança internada, meu telefone não para 1 minuto, então a gente nunca tem tempo. Então, eu criei o curso para facilitar esse acesso. Essas mães que precisam, mas eu precisava muito na orientação. Eu falei, olha, o curso tá lá. Você pode assistir às aulas, pode aprender. Não foi uma coisa que eu investi ainda em grande escala. Eu até penso, né, em ampliar essa questão, fazer uma divulgação melhor, criar parcerias, talvez. Tá falando. Parceria. Criar parcerias, mas agora eu ainda não consegui mexer com isso. Até fico sendo cobrada de vez em quando. O pessoal, você tem que fazer. Mas eu não tô tendo tempo. Eu até tô estudando uma forma da gente melhorar isso aí, essa entrega desse curso, ampliar, né? E a distribuição dele. Quais são? Eu tenho um curso de maternidade, né? Que é o depois do parto.
o que acontece. Fica a dica aí pras mamães. O que esperar, né? vendo. Quando não está mais esperando. O bebê já nasceu. O que a gente vai fazer agora que o bebê já nasceu? E eu tenho o Comendo Bem, que é de introdução alimentar, que é outra coisa que as mães têm muita dúvida. Eu tenho né? dúvida até hoje com meus irmãos, porque eles têm dia que não quer comer. Aí eu fico assim, gente, o que eu vou fazer? Porque eu não tô lá criando, na verdade. Mas assim, às vezes quando eu tô ali, eu fico, gente, mas ele tem que comer, ele vai ficar o dia inteiro sem comer. Quê? Eu fiz, por exemplo. Não, Pois Danoninho não. Danoninho não. Da cidade aí, não. Aí a gente, assim, eu fiz outros vários cursos de capacitação para seletividade, rotina do sono. Não consegui reproduzir, que a princípio eu fiz essas capacitações para poder fazer infoproduto. Não consegui até hoje, tem meses, porque não tenho tempo. Não tem tempo, Não né? tem tempo, não tem E tempo. você tem que se dedicar pra fazer isso, né? Não tem como. É muito tempo, né? O pessoal, assim, a gente vê muito isso na internet de, eu fiquei rico fazendo isso, fiquei milionário, tô Não andando dá de pra poste. Isso é acreditar. mentira, gente. dinheiro Não é cai nisso, fácil. não, tá? Não cai isso, não. Eu tô fazendo um curso agora que é justamente sobre essa questão de lançamento de infoproduto, né? E como é que você trabalha tudo. Pessoal, é mais de 70 aulas. Tem aula que é de mais de 1 hora. Então, É uma assim, preparação bem grande, até pra né? você fazer o curso, pra se preparar pra fazer o curso, você tem que trabalhar muito. Não tem nada fácil, não. Sim. Então, se alguém Sim. falar pra você que é fácil, corre porque é roubada. Você vai Aham. ser preso se você mexer com isso aí. Exatamente. E assim, essa questão financeira, eu acho que romantiza-se muito várias profissões, inclusive, principalmente a medicina, mas eu acho que a questão financeira está muito vinculado ao fato de que, tipo assim, não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto você consegue aplicar aquilo e reinvestir, né? E realmente tomar conta daquele dinheiro da melhor maneira possível. Bom, agora a gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. E aí, antes disso, a gente vai fazer uma pergunta de uma colega nossa. Na verdade, se der tempo, 2. Pra gente ir caminhando pra esse final. Bom, a nossa colega Laura, ela perguntou pra gente, que se a gente podia perguntar pra senhora, o que a senhora acha dessa questão de estar tendo muitas faculdades novas de medicina abrindo e até 2030 ter um número crescente, assim, de médicos se formando. Se você acha que isso vai saturar a profissão ou sempre vai existir espaço para aquele médico que é bom, que é dedicado. E se você acha também que é uma profissão que, assim, que qualquer um, assim, entre aspas, que começar vai se dar bem, assim. Eu não acho que seja uma profissão que qualquer pessoa fizer medicina vai se dar bem. Não é assim que funciona. Uma preocupação a gente tem em relação à abertura das faculdades, a qualidade do ensino que é oferecido, né? A gente tem que entender, porque é medicina, né, gente? É médico, você vai lidar com vidas. E a gente tem que ter esse compromisso, esse comprometimento. Às vezes, por mais que a gente se esforce, seja dedicado, a gente acaba deixando, às vezes, passar alguma coisa, pode cometer algum erro. Quando a gente tem uma formação muito deficiente, né? Quando a gente não tem uma formação de qualidade, as chances de você errar é muito maior. O problema é que quando o médico comete um erro, ele pode causar a morte de um paciente, ele pode causar uma sequela, pode causar alguma coisa muito grave e irreversível que não tem como voltar atrás. Então, a gente tem que entender primeiro a qualidade do serviço que a gente está oferecendo, né? Que faculdades são essas? Como é que esses jovens estão sendo formados, né? Que médicos são esses que vão estar no mercado? Que critérios, né, estão sendo Que utilizados critérios lá dentro. para abrir essas faculdades e como é que está sendo ensinado isso. A primeira preocupação tem que ser essa, não é nem na quantidade de faculdades ou quantidade de vagas, mas na qualidade. Em relação à quantidade de médicos que a gente vai ter, eu não vejo isso como problema. Eu não vejo isso como problema. Sempre vai ter espaço para quem é bom, para quem faz um serviço bom, se dedica, né, se prepara. Você sempre vai se destacar se você fizer um serviço bom. Então, ter muito médico não quer dizer que seja uma coisa ruim. Talvez seja até uma coisa boa, porque isso filtra, né, o tipo principalmente de subespecialistas e especialistas que a gente tem. Porque, olha, eu sei que tem 100 pessoas que fazem a mesma coisa que eu faço, então eu vou ter que me dedicar mais para me sobressair e oferecer um serviço melhor. Acaba que o paciente pode até ganhar com isso. Que antes os médicos não tinham essa exigência, né? Às vezes médicos não tão qualificados tinham um espaço muito grande no mercado de trabalho. E assim, a próxima pergunta é sobre a questão da vacinação infantil. Assim, meu colega, o Luciano, ele perguntou assim, sobre a questão das doenças que foram erradicadas, poliomielite, sarampo, enfim, que por conta da falta da adesão da vacinação estão voltando, às vezes, alguns casos. Qual que é a sua opinião diante disso e como você conduz os pais no seu consultório com relação a essa questão da vacinação, quando os pais, às vezes, não querem vacinar a criança? Eu sou muito engajada em vacina lá no consultório, muito engajada mesmo. Então, assim, sempre olho o cartão de vacina das crianças, oriento as mães vacinarem, às vezes até vacinas que não estão na rede, né, rede pública, até completar, se for possível, com a vacinação da rede privada, principalmente em relação à meningite do tipo B e a CWY, que são vacinas que a gente não tem pela rede pública. A gente até tem a CWY, mas no adolescente, na criança pequenininha, no bebê, não.
Boa parte das meningites hoje, elas são do tipo B, até 9 anos de idade. A gente só tem cobertura do tipo C na rede pública. Então, sempre que as mães podem pagar os pais, eu oriento, eu peço que eles façam essa vacinação, né, se puderem fazer, para proteger mais ainda as crianças, né, contra essas doenças. Eu vejo isso como um problema extremamente grave de saúde pública, a não vacinação, a má adesão, a baixa adesão, porque doenças que tinham sido erradicadas, que a gente lutou com décadas e décadas, a medicina, muito tempo, tentando arrumar cura e fazer vacina, e aí finalmente a gente conseguiu um jeito de prevenir. São doenças, gente, a maioria dessas doenças não tem cura. Poliomielite não tem cura. E para crianças fatais, né? Algumas não tem são tratamento. fatais. Sarampo não tem tratamento. Então, são doenças que matam. Meningite, prognóstico é super ruim. Então, são doenças que matam. Essas vacinas, elas estão lá para proteger a vida da criança. Então, se a gente não vacina, a gente está expondo a nossa criança a um risco potencial de morte. Ou de sequela para o resto da vida. E protegendo de uma forma que seria simples. Então, é um retrocesso. É um retrocesso muito grande, né? E aí, quando os pais decidem não vacinar, eu acho isso muito perigoso. Porque uma coisa é você decidir uma coisa por você. Eu sou adulta, eu não quero vacinar. Problema seu, né? E que talvez nem seja tanto um problema, que às vezes você pega e passa para outra pessoa. Mas, enfim, vamos dizer que é um problema seu. Não vacinar o seu filho é uma outra vida que não teve o direito de escolher se queria ou não estar protegido, que está exposto, que pode pegar uma doença e morrer. Então, a gente tem esse problema que é muito grande. Tem algumas previsões que falam que até 2028 ou 2030, muitas dessas doenças já vão voltar e vão causar, perdas reais para os pacientes, A gente tinha erradicado o sarampo aqui, né? Tinha conseguido o título, né, de erradicação do sarampo no Brasil. Voltou. A gente teve vários casos notificados no consultório. Poliomielite lá nos Estados Unidos, a gente tem caso de poliomielite nos Estados Unidos. Encontrou o vírus no esgoto lá de Nova York, então já se eu não me engano, Miami. Né? Tá circulando e teve casos lá, né? Não tem cura. Seu filho vai ficar com sequela para o resto da vida. Dependendo da gravidade, vai morrer. E a culpa é sua que não vacinou. Não tem outra coisa que eu possa falar. Se tem a vacina e você não vacina e a criança pegou a doença, doutora, digamos que o menino era vacinado e pegou, tudo bem, você fez sua parte. Agora você não vacinou e a criança pegou a doença, pode ter certeza que a culpa é sua. Não tem pra onde fugir, não tem quem culpar. Então é uma coisa muito séria. E muitas outras doenças, né? E quando, por exemplo, não sei se já aconteceu, mas se aparece um pai e fala, olha, eu não acredito em vacina, na verdade eu acredito que vai fazer mal pro meu filho, qual que é a conduta? Graças a Deus, eu tive alguns problemas, tô tendo algumas dificuldades com a vacina de Covid. O Covid, né? Alguns pais ainda estão receosos de vacinar, mas de uma forma geral, lá no consultório, os pais aceitam bem a questão da vacinação. Eles vacinam as crianças, a gente sempre tá olhando o cartão, e é aquela questão de sempre estar orientando. Então, toda vez a gente olha o cartão, fala, olha, tem tal vacina pra fazer, faz tal vacina. Sempre, né, a gente vai repetindo, vai entrando na cabeça da pessoa, vai ficando mais fácil. Mas, graças a Deus, eu não tive esse problema ainda não. Mas de se tiver... chegar e falar que não... Se tiver, eu vou ter que falar, olha, você tá errado. Você falaria? Com certeza, com certeza. Ótimo. Então, doutora, você aceita algum docinho? Algum docinho, algum pão de queijo, nosso fim de sabor? Acabando aqui eu vou comer com certeza, porque eu conheço super as coisas do fim de sabor. A bolachinha deles tem de 7 capas lá, eu sempre compro. O cookie recheado de Nutella, não sei se vocês já experimentaram, mas é meu favorito. Eu já achei que falar assim, cadê minha bolachinha? Bom, mas então, antes da gente terminar aqui, agradecer aos nossos patrocinadores, né? Fica aí a última pergunta para terminar de forma breve. A senhora acha que nos próximos anos o médico vai ser substituído pela tecnologia ou não? Eu acho que o médico vai ter que se adaptar à tecnologia. A tecnologia pode até ser que o robô faça a cirurgia sozinho, mas tem uma coisa que a gente precisa. A gente é humano. Ser humano precisa de ser humano. Pessoas se conectam com pessoas. A gente precisa ter a figura do outro ser humano para a gente se sentir seguro, né? Pra gente se sentir acolhido, pra gente se sentir bem tratado. E tem muita diferença a forma como a gente acolhe o paciente. Então, por exemplo, você chega pra consultar com o médico, pode ser... Esses dias eu vi uma mulher falando isso, que ela foi fazer uma consulta com um cirurgião plástico e a clínica era muito chique, maravilhosa, assim. Tinha gente tocando piano, champanhe e tudo mais. Ela entrou lá, o cara não olhou na cara dela, despachou ela em 5 minutos, ela falou, não volto nunca mais. Pronto, pois é. Acabou. Então, não tem conexão, né? Então, a gente precisa da conexão. A gente precisa entender que aquela pessoa, ela tá entendendo o que a gente tá falando, esse olho no olho, né, essa forma como a gente se posiciona, né, até a forma como a pessoa te olha, se movimenta. A gente fala a linguagem não verbal. Isso. Pra gente poder se sentir bem acolhido e ter segurança no tratamento. Então, eu acho que a tecnologia não vai substituir o médico, mas o médico tem que se adequar à tecnologia. Exatamente. Eu gosto de dizer aquela frase de que o médico não será substituído pela tecnologia, mas sim por aquele médico que não tem medo de se adaptar a ela. Bom, então é isso, a gente termina aqui o nosso primeiro episódio do QuestMed. Tô muito grato de ter sido essa entrevista muito, muito, muito massa. É um prazer receber a senhora aqui. O Lucas e eu, a gente fica muito agradecido. Então, finalizando, agradecendo nossos apoiadores. A doutora Priscila Cafrune, dentista aqui na cidade, com uma clínica com implantodontia,
periodontia, tem também a questão ali, outros profissionais que trabalham com ortodontia, enfim. Vale a pena vocês visitarem, fica ali na Avenida Santos Dumont, número 200, Jardim Regina. A Movibras também, que é uma empresa de móveis planejados de Uberlândia e Araguari, que fazem móveis planejados para você que está vindo aqui mudar para Araguari, né? Vai estudar aqui na IMEPAC. Já fica aí a dica para quem for fazer os seus móveis do apartamento. E terminei, Lucas. Nós temos também a nossa clínica, né? Um grande apoiador nosso, na nossa clínica Uberlândia. Tem mais de 30 especialidades médicas, né? Atendimento com qualidade, atendimento com preço justo, né? Para atender toda a população. E temos aqui a Quitandas Caseiras Fino Sabor, que está nos presenteando com esses lindos doces maravilhosos, pão de queijo. Tá uma delícia, então eu recomendo a todo mundo da região. Eu que mais comi, né? Falando comendo aí. Então, Luana, agradecer mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, meninos, o espaço aí. Espero que tenha gostado. A gente torce muito para que continue tudo dando certo, que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso com as crianças e promovendo a saúde, que é o mais importante, né, para o médico. E eu queria só, como nós estamos falando para os estudantes de medicina, pessoas que almejam, assim como você almejou lá atrás, ser pediatra, desde os seus 4 anos de idade já querendo ser pediatra, fala para eles o que você daria de conselho para essa pessoa que busca a pediatria, que busca a medicina e que está estudando para isso. Entender que a medicina, ela não pode ser a nossa vida, né? Ela é a nossa profissão. Então, cuidem-se também, né? Também priorizem-se, escolha bem a especialidade que você quer seguir, entenda como é que funciona, os prós, os contras. Entender que, infelizmente, às vezes, por mais que a gente queira fazer o máximo, o nosso melhor, vai ter alguns empecilhos, algumas dificuldades, como eu tive lá atrás quando eu passei nos estágios de especialidades, e a gente tem essa dificuldade do recurso, muitas vezes, para nos apoiar, para a gente poder oferecer o melhor para o nosso paciente, mas sempre com a consciência de dar o nosso melhor, fazer tudo que a gente puder para poder ir para casa com a consciência tranquila. Eu dei o meu melhor, infelizmente eu não consegui o desfecho que eu queria, mas eu tentei, né? Então, sempre entender que a gente vai ter limitações, mas que a gente sempre tem que dar o nosso melhor. E saber escolher bem o que a gente realmente quer dentro da medicina. E se realmente é o que vocês querem, não desistirem. Continuarem nessa luta, né? Nessa batalha até vocês conseguirem. E que para tudo tem um tempo certo. Então, talvez não seja o seu momento agora, mas talvez seja ano que vem. Então, o seu momento ele deve estar guardado em algum lugar aí. Não desistam, persistam, continuem. Espero que sem tanta pressão como eu tive, com mais tranquilidade no processo aí e que vocês consigam chegar felizes no final dessa jornada. Mas então é isso. Beleza. Muito Até obrigado, a próxima, Ana. E Até mais, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu. Tchau.